Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Nós agradecemos muito a sua presença. Sinta-se em casa, né? O senhor que faz parte do nosso grupo de pesquisa, tá? Então, a casa é sua. Fique à vontade. Obrigado, André. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer e deixar registrado aqui para todos os colegas que poderão ver esse vídeo mais adiante, né? A minha alegria poder participar desse encontro. Quero dizer que, assim, que no pouco da minha carreira, né, tem a questão do que foi a formação em graduação e pós-graduação. Dizer que, por exemplo, eu me formei em Alagoas, né? Eu sou paranaense, mas minha família mudou-se para Alagoas quando eu era pequeno, e lá eu tive toda a minha escolarização, até então nível superior. Então, lá na Universidade de Alagoas, eu me formei, né, professor licenciado em Educação Física, como na época, né, me formei isso em 1993, então já estamos completando aí 30 anos de formado. Em 93, então, já muito interessado, muito engajado em estudar, além do que a graduação permitia, já me envolvia com interesse de estudos, e muito grande parte na área de medidas de avaliação foi que me levou a querer fazer o curso que é o primeiro curso, né, de pós-graduação em nível lato sensu que a gente faz, que é o curso de avaliação de performance motora, lá na UEL, que não por acaso também foi feito lá, porque eu tinha familiares, como ainda tenho familiares em Londrina, e aliei, então, a possibilidade de continuar estudando no local onde eu tinha o suporte familiar, que poderia me receber naquela época, então, com quase completando 23 anos, né? Então, só por curiosidade, né? O Dalmo faz aniversário no dia 15, né? E eu sei muito bem do aniversário do Dalmo dia 15 porque eu faço dia 21, então ontem foi meu aniversário. Então, eu cheguei em Londrina no meio do ano de 94 para fazer especialização, não tinha nem completado ainda 24 anos, e lá eu conheci o Dalmo. Então, eu e o Dalmo temos uma amizade desde o curso de avaliação da performance motora que fizemos em 94, então nos conhecemos desde aquela época, uma amizade que, apesar da distância, na época ele morava em Presidente Prudente, né, eu morava em Londrina, depois me mudei para Marechal Cândido Rondon, e a vida dele, né, e as vidas, né, paralelas, cada um tentando se engajar dentro da sua carreira, sempre nos encontrávamos e cultivávamos uma amizade fraterna, porque eu gosto demais do Dalmo. Tenho um maior, né, deixar esse registro do Dalmo para não assistir aqui, maior admiração por ele. É um cara que realmente me inspira, assim, e fico feliz que ele tenha me trazido para o grupo, por também acreditar e confiar em mim, naquilo que eu posso, né, contribuir para o grupo. Embora a minha trajetória na pós-graduação e na pesquisa não seja tão eloquente, não seja tão vibrante como muitos de vocês já têm, mas dentro do ensino, né, já sou professor da UniOeste, completando agora 22 anos, então na carreira de docente. Também fui professor colaborador lá na UEL antes de estar aqui, então já são aí quase 25 anos de uma carreira de ensino superior. Mas o que eu quero dizer é que lá de Londrina, lá de Maceió, eu me interessei por isso, aí fui fazer a especialização. Quando terminei a especialização, logo no ano seguinte, eu me tornei professor colaborador na UEL, e aí a paixão pelo ensino, ela se consolida, né, e aí o desejo de fazer a pós-graduação também. Então, naquele momento que eu era professor colaborador, a UEL estava fazendo um programa de mestrado interinstitucional, né, então criou um vínculo com o mestrado interinstitucional com a USP. Naquela ocasião, tinham muitos professores que estavam desejando essa parceria com a USP, ela foi feita, e eu, como professor colaborador, na época, fui o único professor que entrou no programa de mestrado interinstitucional com as vagas que estavam sendo ofertadas. Aquele ano, só para vocês terem uma ideia, eram 12 vagas, 2 das quais foram ofertadas para professores da fisioterapia, e entraram 10 professores da educação física para fazer o mestrado interinstitucional. E eu fui o único que não era professor efetivo, e conquistei aquela vaga, porque os outros colegas que na época eram efetivos não conseguiram passar na prova de inglês, enfim, né, dentro do processo não conseguiram uma vaga, e aí eles concederam para mim a vaga, porque eu já tinha feito, estava fazendo e estava esperando a minha contratação como efetivo aqui na UniOeste, então eles pensaram assim, olha, o Gustavo fez tudo, ele vai entrar na UniOeste, então vamos conceder a vaga para ele, né, das 10 vagas que tinha para educação física, porque se a gente não der a vaga para o Gustavo, a gente vai perder essa vaga. E naquela ocasião, então,
final de 99, que o programa iniciou-se em 2000, então eu fiz o programa de pós-graduação, né, em nível de mestrado, na USP, com o professor Valdir Barbante, que também, logo no final daquele período, o Dalmo também ingressa e se torna também orientado do professor Valdir. Então a gente volta a se encontrar ali, os dois fazendo pós-graduação com o Valdir, e temos esse encontro, né, e fortalecendo a amizade. Anos depois, então, eu defendo a minha dissertação em 2001, acho que o Dalmo defende também em 2001, eu no começo do ano, o Dalmo no final, então mais ou menos. O Dalmo era muito ligeiro, né? O Dalmo, vocês conhecem muito bem. O Dalmo, quando ele começa alguma coisa assim, é tudo para ontem, ele logo em seguida ele defende também a dissertação de mestrado dele. Em 2005 eu volto para a USP para fazer o doutorado e o Dalmo também volta mais ou menos no período, e a gente volta a se encontrar ali na USP, né? Ele também é orientado pelo Valdir, eu e ele orientado pelo Valdir, e nesse momento a gente está numa outra condição, né? O Dalmo já numa carreira mais consolidada, com mais publicações, já tentando já fazer concurso e entrar. Então, na universidade a gente está ali juntos, né? A gente passa praticamente um ano com muita intensidade, muita proximidade, naquele ano que a gente já tem praticamente os créditos concluídos. Eu e o Dalmo fizemos o PAE, como eu tenho visto no grupo a questão do PAE, eu e ele fizemos juntos com a Cláudia Forjás, na disciplina de Crescimento e Desenvolvimento. E aí, falando dessa trajetória de pós-graduação, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a minha carreira começa com medidas de avaliação, o interesse com medidas de avaliação lá na especialização, por influência do D'Artagnan Pinto Guedes, né, que foi também o nosso orientador, tanto o meu como do Dalmo, na especialização. O D'Artagnan tinha acabado de defender a tese de doutorado dele na USP, com a tese que era Crescimento e Desempenho Motor de Crianças e Adolescentes de Londrina, eu acho que era o título do trabalho, era esse. E, evidentemente, né, o D'Artagnan, com uma carreira extremamente consolidada, ele foi influência praticamente para todos os alunos de pós-graduação daquela época, que estudaram e se interessaram, pelo menos, estudar crianças e adolescentes. Né? É o meu caso, que minha dissertação foi com esse tema, minha tese de doutorado, né, com potência aeróbica de crianças e adolescentes, então, né, estudando alometria, o que levou, então, o Dalma a colocar o Pedro em contato comigo, né? E aí a gente tem esse contato no grupo, em grande parte por conta disso. Mas, assim, o meu universo de pesquisa centrou-se aí no estudo de desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, e o Dalmo também, porque o Dalmo, no mestrado, ele trabalha com maturação óssea, né? E depois ele vai trabalhar já com composição corporal, com DEXA no doutorado, mas também com crianças e adolescentes. Ele vai propor também equações, né, de composição corporal, equações preditivas para crianças e adolescentes e tal. Então, o Dalmo tem uma trajetória parecida e tal. E aí, na UniOeste, eu já estou há 20 anos, e evidentemente é uma instituição que eu estou, ela não tem programa de pós-graduação, a gente está começando o primeiro programa de pós-graduação agora, que é um programa que talvez vocês conheçam, que tem um polo do curso de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, que é um polo em mestrado profissionalizante, que é o mestrado profissional, que a Unesp ela capitaneia e tem vários polos pelo Brasil, e agora foi feito um novo edital em que a UniOeste se candidatou e conseguiu se tornar um polo desse mestrado profissionalizante em educação física escolar com a Unesp de Rio Claro, e vamos então ter a partir de 2022 aí a primeira turma entrando. E como eu ainda não sou um professor tão produtivo, minha carreira acaba se tornando muito para o ensino, para a extensão, uma coisa que a gente faz bastante aqui. Eu não estou, digamos, credenciado para trabalhar no programa de pós-graduação. E assim, minha carreira voltou a ter um dinamismo maior, muito em grande parte porque o Dalmo, né, ele me coloca assim, ó, você tem que participar do grupo, você tem que estar aqui, você tem que contribuir, vamos lá, né, eu confio em você, e essa é uma confiança que eu agradeço muito ao Dalmo, né, por poder confiar a mim, nas poucas participações que eu consegui trazer aqui para o grupo de vocês, e está aí gerando, né, conhecimento também com um pouco do que é possível contribuir. E eu acho que aí, chegando um pouco no momento que a gente está aqui, antes de colocar os slides, começar a fazer a apresentação, e depois, André, eu também quero que você controle o tempo, né, para poder passar mais do que estava previsto. Queria dizer também assim, que a minha carreira tem um pouco do que eu queria dizer assim, olha, eu não tenho muitas produções, né, eu dizendo que é muito mais fácil dizer o que eu não sou do que eu sou. Eu não sou um professor pesquisador que está com bolsista produtividade, não sou um professor que vê
estar nos programas de pós-graduação, né, produzindo. Eu não sou um professor que, se você pegar o meu Lattes, vai ver uma produção extremamente eloquente, com um monte de artigos sendo, né, produzidos. Minhas contribuições são muito pontuais, muito pequenas, mas eu posso dizer que sou um professor muito engajado naquilo que eu faço, né, procuro fazer as coisas com paixão e com qualidade. Então, não quero dizer com isso que um pouco do que eu produzi são artigos brilhantes, mas também não quero dizer que aquilo que eu faço é também qualquer coisa, né? Então, tento sempre tentar contribuir, publicar alguma coisa que acho que seja digna de estar ali dividindo com os pares sobre aquilo que a gente faz, tentando realmente contribuir um pouco para a carreira. A minha e a dos colegas aqui, a gente está tentando contribuir na formação, seja os nossos alunos de graduação, como também aqueles que se interessem por aquilo que a gente produz. Tá? E onde é que surge o tema da imagem corporal? Tá? Aquilo que eu vou falar para vocês. Bom, nessa trajetória, e aí um pouco do que o André fala também se torna um tema que, de certa forma, eu vou tangenciar aqui nessa apresentação da imagem corporal, que é a questão de gênero, e quero deixar claro para vocês que não tem nada a ver com essa questão que se discute tanto a ideologia de gênero, quando se passou a pensar em falar em escola sem partido, etc. É uma discussão que, embora possa parecer isso, não é exatamente isso, tá? Então, quero mostrar para vocês de onde é que surge essa ideia do estudo de gênero e vai nascer, por exemplo, lá no programa de doutorado, no nosso doutoramento. E quando eu estudei, então, a potência aeróbica de crianças e adolescentes, então vou falar um pouco disso para chegar nesses temas que a gente está estudando agora, que eu vou apresentar para vocês. Eu pensei assim, o meu cenário era estudar potência aeróbica, né, discutir as diferenças entre potência aeróbica de meninos e meninas, e ao estudar, ao tentar descobrir sobre o que poderia diferenciar, né, os sexos sobre essa variável tão importante no desenvolvimento deles, que é a potência cardiorrespiratória, potência aeróbia, aí a gente vai estudando sobre a questão da atividade física habitual, que é um tema que, de certa forma, produz efeitos sobre a potência aeróbia, né? Então, as pessoas mais ativas têm uma potência cardiorrespiratória, potência aeróbia mais elevada, e quando eu estou lendo uma obra lá que é deixa eu lembrar, deixa eu pegar aqui, eu vou olhar aqui para minha prateleira, que eu esqueci o nome da autora, mas eu vou ver aqui rapidinho. Ó, o livro, deixa eu ver aqui. Cadê ela? A Papalha Yodes, né? E a Fieldman, eu acho. Papalha Yodes Fieldman, né? Que é um livro. Eu estou aqui no meu escritório, então todos os livros estão aqui atrás, então tá fácil. Que é o desenvolvimento humano, enfim. Lendo esse livro para tentar entender a questão da atividade física no desenvolvimento da criança e do adolescente, eu leio um determinado capítulo que ela diz assim, que a prática de atividade física de crianças e adolescentes é conduzida pelas questões de gênero. É de pô, que gênero? Tá, o que é isso, né? Porque até então estava ali no doutorado, nunca tinha lido nada a respeito, não sabia nada disso. Eu digo, bom, eu li isso e aquilo me trouxe uma dúvida sobre bom, eu não posso escrever nada sobre isso, entender o que é isso, e comecei a ler. E ao ler sobre o que são as relações de gênero, né, que meninos e meninas se engajam na atividade física de forma diferenciada, porque a sociedade espera um engajamento diferente de meninos e meninas. Tá? Então, os meninos são, por exemplo, mais estimulados a serem ativos, a praticarem esportes, a serem competitivos, e as meninas não. Então, quando eu começo a estudar isso, entender que esse universo ele é muito verdadeiro na escola, né, que as aulas de educação física elas tratam meninos e meninas diferentes. Então, para quem viveu a licenciatura da aula na escola, começa a entender que isso tem um significado realmente real, isso está no chão da escola, né? Que meninos e meninas são tratados diferente, têm estímulos diferentes. Eu começo a me dar conta que se a potência aeróbia ela é fruto de uma atividade física habitual, é óbvio, né, que as meninas também são menos ativas, isso vai refletir na potência aeróbica, mesmo que a gente ajuste, né, que faz o ajuste alométrico, porque há um componente de relação de causa e efeito entre ser ativo e isso representar a potência aeróbia no nível elevado, principalmente quando um teste que a gente usa, mesmo que seja um teste em esteira, eu fiz um teste, então, um teste máximo em esteira, porque querer chegar até o fim depende de uma intencionalidade. Então, a criança vai chegar, né, um adolescente, num teste máximo, se quiser. Tá? E o querer depende muito desse engajamento sobre a concepção que tem sobre
o esforço físico, sobre aonde é que pode chegar, qual o limite que pode alcançar. Embora eu não consiga medir isso lá no teste, a gente vê que isso é muito real, que as meninas geralmente não só tinham uma potência aeróbica mais baixa, porque isso é corrigido, e mesmo que não fosse corrigido, a gente tem um componente aí, um componente genético que estabelece uma condição, isso massa magra falando, né, mais claramente, os meninos têm massa magra maior do que as meninas, têm efeitos hormonais, né, testosterona, progesterona, que aumentam, diminuem a massa, né, muscular de cada um, isso reflete na potência aeróbica, evidentemente, mas também a gente via que muitas meninas encerravam um teste antes do tempo, abaixo do limiar da frequência cardíaca, que era um dos parâmetros que a gente estabelecia como parâmetro para interrupção do teste, porque elas não se sentiam capazes de ir até o final. Então, essa experiência com a atividade física e entendendo a atividade física a partir dessa questão de gênero me levou a querer investigar isso para o campo da atividade física. É por isso que me dá gênero e atividade física como algo que eu tento estudar, querendo saber o quanto que o engajamento de meninas e meninos se dá por conta das questões de gênero. Então, a sociedade culturalmente estabelece padrões, né, de atividade física para meninos e meninas por conta, né, disso. Os meninos são mais proativos, participam, se engajam mais para esporte, as meninas não, e tal. Então, esse preâmbulo todo também vai ligar àquilo que é o tema de hoje, tá? Porque como é que eu chego na questão da imagem corporal? E aí tem um cenário que é muito interessante, que eu quero deixar aqui o registro, que também o engajamento hoje para a prática de atividade física também tem a ver com a questão estética do corpo, né? E as pessoas se engajam ou não para atividade física quando elas querem ter um corpo mais bonito do que, né, do que acham que tem. E aí leva a ideia de que é preciso também entender que as práticas corporais, as práticas de atividade física, elas também têm componentes de uma certa subjetividade que está relacionada à questão da beleza, que leva ao engajamento, e mesmo as pessoas estando engajadas ou não na atividade física, levam à insatisfação com o corpo que tem, e isso procura levar elas cada vez mais a ou a fazer atividade física, ou mesmo fazendo atividade física, sempre estão insatisfeitas com aquilo que vem. Então, essa relação de atividade física, gênero e imagem corporal, ela vai, ao longo desses anos todos, se tornando um campo de interesse nosso aqui de tentar estudar. Tá? A gente tem um grupo de pesquisa que é, né, Corpo, Cultura e Atividade Física, tentando entender como é que esses aspectos se manifestam, se interrelacionam e produzem a atividade física entre as pessoas, né? Sejam jovens, adultos ou até idosos, que é onde eu quero chegar um pouco no grupo, que eu acho que o grupo tem um interesse muito grande no campo da terceira idade, e não que eu vá apresentar resultado de trabalho assim, mas tentar fazer com que vocês pensem isso também em algo que pode ser muito fecundo para quem está usando a terceira idade. Então eu vou agora compartilhar os slides que eu planejei, e aí eu vou tentar falar rapidamente, né? Não sei se você é tão rápido assim, tá, André? Então você me desculpe se o tempo for passando, para poder chegar no tempo que você deseja, tá? Então deixa eu pegar Tá. aqui. Como que o senhor quer que eu colabore em Você relação diga ao... assim, ó, Gustavo, você tem mais 10 minutinhos para terminar, tá? Aí eu já me programo para tentar ser mais rápido com relação a isso. Então, tá, combinado, professor. Tá, então deixa eu ver aqui como eu nunca compartilhei aqui no Google Meet, deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar aqui. Deixa eu ver. Olha, eu não sei se está compartilhando ou não, vocês me ajudem aí. A gente só trabalha com uma plataforma Teams aqui. A plataforma Teams para mim é muito. Apareceu alguma coisa para vocês quando eu compartilhei ali? Não. Ainda não. Na imagem do Google Meet, né, onde o senhor nos vê, É, existe alguns círculos logo abaixo. tem ali compartilhar, estou tentando compartilhar aqui, eu só não vejo o meu. Isso. Aí o senhor tem que clicar em apresentar. Isso, agora está dando certo. Ah, tá. Então eu já sei como é que é. Tá, já. Veja se apareceu para vocês agora. Não, só está colocando a foto do senhor e a apresentação. É O porque senhor agora não carreguei. compartilhou uma tela inteira? Compartilhei. O senhor já está com os slides Já aí na tá, já, tela? já está aberto aqui para mim. Deixa eu ver. Será que você não tem que me autorizar? Não,
Não precisa. Parar de apresentar. Bom, vamos tentar fazer o processo, então, novamente. Se eu puder Tá. tentar. Parei aqui a apresentação. Tá. Então, aí tem aquele círculo, apresentar agora. Aí temos que clicar em a tela inteira. Ecrã inteiro. Certo. E aí tem a nossa imagem que fica ao fundo. Isso, estou achando ela Aí tem aqui. que clicar nela e Cliquei. clicar em compartilhar. Certo. Agora nós vamos. Isso. Agora sim. Agora o senhor pode clicar nesse ocultar. Isso. Perfeito. Apareceu? Apareceu. Só o ocultar é. Isso, perfeito. Então estamos vendo, ouvindo claramente. Tá. Então, assim, ó, eu não vejo vocês mais fazendo essa apresentação. Então, André, você e os demais colegas que estão assistindo aí, eu quero deixar vocês muito à vontade para me interromper, tá? Se alguma coisa passou batida e de repente vocês preferem que eu retorne e explique, tá? Então eu prefiro de repente um bate-papo assim, né? Se quiserem só ao final também não tem problema nenhum, tá? Combinado. Se É, eles se o- manifestarem, eu já chamo o senhor por aqui. Isso. Outra coisa que eu queria dizer é assim, que eu combinei mais ou menos uma apresentação mais introdutória, tá? Eu penso que o interessante seria falar de uma maneira mais conceitual e tentar levar na questão da avaliação. E já lá no finalzinho eu vou falar um pouco de pesquisa, principalmente aquilo que me motivou a pesquisar. Vocês vão entender isso quando falar lá dos estudos, tá? Até porque tem colaborações do Pedro, do Dalmo, aqui, né, em alguns trabalhos que a gente publicou. Então, chegar lá no final para mostrar como é que isso se materializa em algumas pesquisas, tá? Que a gente fez, mas não que a gente fez necessariamente, mas aquilo que a gente está interessado e o que pode levar vocês a estarem interessados também. Então, imagem corporal e atividade física é o tema que eu vim trazer para vocês. O que eu quero que vocês pensem é que a imagem corporal, né, quando a gente fala isso, a gente está falando do quê? Né? Então, o que eu quero tentar trazer e fazer vocês refletirem é que na história da beleza, ao longo do tempo, e eu trago aqui imagens, e a gente vai tentar falar de imagens, não daquelas que foram consolidadas no período antigo, né, mas que vocês provavelmente conhecem muito bem na beleza grega, né, a beleza grega masculina, aquela beleza que já estava e está, né, marcada até hoje, por exemplo, nos corpos, né, aquele corpo que é um corpo belo, mas a gente está falando de uma imagem corporal, de uma beleza que vai se construindo principalmente no século XX, né, e ao século XXI. A gente tem duas figuras estão mostradas aqui que têm corpos, né, e eu vou mostrar a figura feminina, o que mais tem uma relação com a imagem corporal que mais está presente, a questão da insatisfação com a imagem corporal, estão nas mulheres, mas os homens também sofrem disso, porque aí vem a questão de gênero que eu falei para vocês, né? As mulheres são mais cobradas na nossa sociedade por um corpo belo. Então mostra aqui duas imagens, a Marilyn Monroe, né, na década de 50, uma figura de beleza que torna aquela representação social do belo com uma representação mais forte, né? O cinema produz isso não só no mundo ocidental, mas também no mundo oriental, né? Aqui a gente tem belezas que tem mais ou menos aquele período, início do século XX, com meados do século XX. Então aqui só mostrando para vocês como que o tamanho do corpo ele aumentou, como a Marilyn Monroe, né? As medidas de beleza dela para todas as partes do corpo elas se tornaram maiores e aquilo ali se tornou um padrão de beleza. Isso, evidentemente, está falando aqui na década de 50, tá? Década de 20 para a década de 50. E aí a gente vê da década de 50 para período mais recente como esses corpos eles mudam, né? E a gente sai de um corpo um pouco mais, digamos, em que as curvas ou a quantidade de gordura fazem parte, né, do que se tem como um conjunto de padrões estéticos que tornam, né, a beleza como um construto, né, social estabelecido para um corpo, né, já na década de 1910, que a magreza, né, o corpo mais esguio, mais slim, né, mais magro, se constitui como um padrão de beleza que a gente vive até hoje, tá? E eu quero dizer também que, perdão, os homens sofrem com isso também. Então, essa é para quem trabalha com a questão do corpo, essa imagem, né, do Sean Connery e Daniel Craig, ela é muito interessante em mostrar, porque são dois 007, né? Então, Daniel Craig refez o filme 007 que o
Sean Connery estrelou, e aí a gente trabalha com essa imagem para mostrar assim que o corpo, né, dos dois homens, embora tenham uma semelhança muito grande, assim, são corpos altos e tal, mas você vê que hoje, por exemplo, na beleza masculina, se prestarem atenção no corpo de Sean Connery, a gente vê no Sean Connery um corpo de um homem mais ou menos normal, né, em que a musculatura, né, a muscularidade não está tão acentuada, assim, não é tão importante, proeminente ver a muscularidade desse ator. E também a gente vê que esse ator ele tem pelos no corpo, né? Então o peito ele tem pelos, as pernas têm pelos. O modelo de beleza que hoje os homens no universo, né, masculino hoje já é um corpo com a muscularidade bem acentuada. Então a musculatura do peitoral, braços, né, ombros, coxas, né, bem delineadas, bem mostradas, né, bem à vista, né, o abdômen bem torneado, né, e para isso acontecer também os pelos, se o Daniel Craig tem ou não tem, a gente não sabe, mas o corpo depilado, ele exalta, né, ele permite a visualização maior desse corpo. Então, tanto homens como mulheres, eles passam a transformar a ideia de beleza ao longo do tempo, que coloca a gente aqui no século XXI com um padrão de beleza, e vocês podem naturalmente se perceberem com relação a isso, se identificarem com essas questões que a gente vai falar aqui, porque isso realmente é o que está presente no mundo hoje, né? Um certo padrão de beleza em que homens e mulheres estão acostumados a ver e, de certa forma, buscam um ideal de beleza, né, que se assemelhem a que é o construído para homens e para as mulheres, né? Então, a gente tem aqui uma frase que eu acho que é importante trazer, que da década de 80 aos dias de hoje, né, como esse cenário aqui, né, eu trago essas imagens apenas para mostrar que, no caso, a gente fez até um trabalho aqui, só para fazer um parênteses, né, que a gente trabalhou com as capas da revista Boa Forma, e uma coisa interessante, a revista Boa Forma da Editora Abril, ela já não está no ar, já desde 2018, acho que 2018 foi o último ano que ela publicou, 2017, mas até lá, né, as revistas perderam, então, por conta da internet, né, o sentido de estarem sendo editadas de forma impressa, mas as capas da revista Boa Forma, a gente mostra uma trajetória em que uma das coisas que essas duas imagens aqui mostram muito claramente, no caso das mulheres, evidentemente, é que uma das coisas que mostra bem o corpo da mulher, e hoje as mulheres estão muito ligadas a isso, é com o abdômen extremamente definido. Tá? Então eu trago essa imagem para mostrar isso, tá? Que hoje não só as mulheres, para serem belas, precisam ser magras, como a magreza também está inscrita ali numa região muito específica do corpo, que é o abdômen, a parede abdominal, né? Fala assim do abdômen negativo, né, que está assim, para dentro das costelas, e né, um abdômen que tem também uma marca muito bem clara com, né, os gominhos ali do reto abdominal aparecendo como algo muito importante. Então, uma coisa que a gente tenta mostrar é a seguinte: quanto diferentes formas de corpo entraram e saíram de moda ao longo de todo o século XX, né? Quer dizer, quadris largos para quadris estreitos, né? Seios grandes para seios pequenos, e a gente fala isso das mulheres, evidentemente. Tá? Uma obsessão sempre teve mantido o filme, que é a questão do peso corporal. Então, a imagem corporal, ela tem se traduzido muito, eu vou tentar falar isso para vocês. Até o final, eu vou reforçar a ideia de que o peso corporal está muito presente hoje no imaginário do belo, né, da beleza. A beleza, a gente discute uma beleza que, em grande medida, ela está construída na balança. Tá? Então, essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês. Então, a importância da aparência, né, e aí ela fala mais ou menos isso, que existe uma discriminação, né, que é muito comum a gente ver hoje, né, com base na aparência física. Então, a aparência física ela passa a ser um foco dos estudos da imagem corporal desde o início do século XX. Eu vou trabalhar com vocês alguns autores que, ao longo desse século XX e até o século XXI, né, final do século, início do século XXI, trabalham, são as figuras mais importantes que constroem essa ideia de um conceito e uma teorização sobre a questão da aparência da imagem corporal. Então, a aparência física é um problema social generalizado no mundo ocidental, quer dizer, esse mundo que é capitalista, esse mundo que precisa consumir produtos, tá? E esses produtos, evidentemente, ligados à questão da aparência física, está escrito na sociedade sob várias formas, não é questão só da moda, mas também da questão lá da questão estética, né? Então, a gente sabe que o mundo dos cosméticos, ele é um universo
de consumo do mundo capitalista extremamente, como é que se diz assim, tem a indústria fatura bilhões de dólares anualmente, né, na construção da aparência física. Então, isso no mundo ocidental. Então, o tratamento injusto dado às pessoas devido à sua aparência, né, então, vou ler um pouco aqui para vocês entenderem, pode surgir com que surge com a característica física, que são inata do sujeito, o sujeito nasce com aquelas características, né, e vai além do controle do indivíduo, porque o indivíduo não controla, né, como é que ele nasce com a pele mais clara, com a pele escura, com cabelo X ou com cabelo Y, né, com a altura X ou Y, né, que tem a ver também com a questão da própria beleza do rosto, os aspectos da referência com o corpo, né, bem ajustado, um corpo magro, então o corpo lá do Daniel Craig, por exemplo, para os homens, tem um significado importante, então é só ver como jovens frequentam as academias, como jovens, rapazes e moças, né, estão frequentando as academias e procuram encontrar um corpo que se assemelhe, né, àquilo que se espera, né, deles do campo da beleza, né, que possuem componentes biológicos comportamentais, porque a beleza ela é biológica comportamental também, e isso tem a ver também com as características que são voluntárias, né, com o desejo de você querer aquilo ali, com a aparência ou estilo de roupa, né, estar na moda. E aí eu trago aqui um livro que eu li que eu acho que é extremamente interessante quando a gente fala da importância da aparência. Então, esse é um livro para quem tem interesse em usar, entrar nesse campo, né, um campo da imagem corporal. Esse livro do Daniel Hammermesh, né, ele é um livro muito interessante porque ele é um livro que compila a ideia de valor da beleza, né? O título do livro, e ele mostra, nesse livro, ele faz o compilado, né? E faz uma relação extremamente importante do quanto que a beleza, de fato, é importante na sociedade. Tá? Então, esse livro, ele faz a reunião de vários artigos, né? Que fizeram estudo de campo, estudos com dados empíricos, que realmente mediram no campo da psicologia do comportamento, né? Mostrando que a beleza, de fato, ela gera vantagens econômicas, né, pecuniárias, assim como o salário. Tá? Então, ele faz toda uma construção nessa obra dizendo assim que ser uma pessoa bonita, de fato, produz conquistas não só no campo do trabalho, né, de vagas no trabalho, como também as pessoas mais bonitas têm salários mais elevados. Então, no final do livro, ele mostra que, em média, as pessoas que se aproximam mais daquele valor da beleza, que socialmente é mais aceita, têm, em média, tá, 5% de salário mais alto que as pessoas que não se enquadram naquele padrão de beleza. Então, em média, significa que tem pessoas que ganham muito mais do que 5% e outras que ganham uma diferença pequena. Claro que isso está no campo do mundo corporativo, do mundo do assalariado, que as pessoas são contratadas para isso. Está no campo do trabalho do serviço público, não, porque aí a pessoa passa pelo concurso. Mas é importante pensar que isso é uma verdade que a gente, no campo do senso comum, a gente já percebe, já observa que isso é verdadeiro. E a gente vê isso sobre vários aspectos, né? Por exemplo, a Ana Cláudia, que tem um bebê e sabe disso mais como ninguém, e eu também tenho filhos pequenos, e a gente sabe disso, e a gente vê as crianças pequenas. E eu não estou falando disso no sentido, veja, que reforço isso, mas para refletir, né? Quando a gente vê uma criança bonita, quando a gente vê uma criança, um bebê bonito, a gente, nossa, que legal, que criança linda, a gente já pensa que essa criança vai ter sucesso na vida porque ela é bela, né? E quando a gente vê uma criança que não está nisso, e é triste e é trágico falar sobre isso, porque não é uma coisa que a gente deseja a ninguém, mas a gente já começa a pensar, poxa, com essa criança que não é tão bonita assim, e aí a questão da beleza é uma questão de uma certa subjetividade, mas a gente sabe, ou pelo menos a gente pensa, o quanto essa pessoa pode ter dificuldade lá no futuro de conquistar coisas, seja no campo do trabalho, seja na vida afetiva, etc., né, por conta de não ser tão bonita assim. E isso é tão verdadeiro, né, que incomoda a gente, né, como pais, né, então a Ana Cláudia, depois ela pode pensar e comentar um pouco sobre isso, mas a gente convive e sabe, e a gente sabe tanto disso que a gente quer estar bonito, e olha, o campo do bacharelado na educação física, ele vive muito isso. Quantos e quantos alunos de educação física procuram ter um corpo legal, um corpo bonito, um corpo que seja sarado, porque sabe que isso vai conquistar mais alunos, vai conquistar melhores trabalhos e tal. Então, esse livro do Hammermesh
mostra muito bem isso do campo corporativo, mas que a gente sabe que na nossa área também tem a ver. O profissional de educação física, ele vive muito preocupado com a aparência, tá? Professor Então, Gustavo, diga. uma pergunta. O livro, ele traz possíveis justificativas para isso que o senhor está colocando referente ao livro? Porque, por exemplo, eu penso em duas coisas sobre o valor da beleza. Uma é que se a pessoa ela se cuida e ela atinge aí o belo, né, vamos colocar assim, a autoestima dela é maior e ela consegue produzir mais e isso, essa maior produção de trabalho dela, ela consegue se destacar e então ela consegue ganhar aí, em média, 5% a mais do que os outros. Uhum. Então, eu penso nessa possibilidade. E aí, uma outra possibilidade seria realmente em relação ao outro. Então, uma pessoa bela, o outro, no caso, o superior ou os supervisores, algo no sentido, vejam o belo nessa pessoa e tenham uma empatia maior, uma, não sei, uma confiança ou algo nesse sentido e que alavancam aí a carreira dessa pessoa de alguma forma. O livro ele apresenta essas Sim, hipóteses. ele traz várias possibilidades de análise sobre a questão da beleza, sobre vários campos diferentes, né? E todos eles, por várias características que o autor tenta buscar, seja no campo da psicologia, seja no campo da beleza, seja no campo do trabalho, ele mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Que não só as pessoas que contratam, né, que seriam as pessoas que estão na condição de chefia, que escolhem quem vai contratar, como as pessoas contratadas sabem, né, que há uma certa credibilidade, e aí é uma questão que ele questiona, porque assim, as pessoas que têm uma competência sobre o trabalho, muitas vezes, de forma injusta, ganham menos apenas porque não são belas. E aí a beleza está relacionada, por exemplo, aí uma questão que a gente vai voltar a reforçar aqui, seja na questão do controle do peso corporal. Então, as pessoas obesas têm mais dificuldade de conquistar trabalho, tá? Do que as pessoas não obesas, mesmo que elas sejam belas de rosto. Tá? E há uma questão aqui que tem a ver mais com a beleza do rosto, mas ele mostra que a beleza ela vai no campo do corpo como um todo, né? Então, a competência ela passa a ser uma característica menos importante do que a beleza. Tá? E as pessoas que são belas e sabendo disso, elas lutam para conquistar salários maiores, porque no mundo corporativo, a aparência, né, lidar com o público e a aparência, lidar com os colegas, tudo isso tem um peso importante, porque a nossa sociedade ela é assim. Né? Infelizmente, assim, é no sentido de que uma credibilidade maior se dá a quem está dentro dos padrões de beleza socialmente aceitos, né? E aí, veja, aí ele fala inclusive na questão racial também, né? Porque esse autor é americano, a psicologia do comportamento nos Estados Unidos é muito forte, né? Eles são praticamente os pais da psicologia comportamental, né? E não da psicoanálise, por exemplo, que o pai vai estar no Freud lá. Mas ele fala que socialmente tudo isso envolve nas questões do trabalho. E as pessoas sabem disso e elas buscam isso. Então, elas buscam um corpo mais bonito, né, as roupas e tudo mais. Então, é um livro interessante, por quê? Porque ele realmente ele mostra que a questão da beleza, de fato, está presente na nossa sociedade do ponto de vista de que se calcula e se chega ao ponto de analisar que os salários, por exemplo, são mais altos naquelas pessoas que são consideradas mais bonitas. Entendeu, André? Então, Entendi. e a gente, aqui no nosso campo, no nosso pequeno universo social, eu estou falando um pouco da educação física, no bacharelado, as pessoas que trabalham na academia, quem vai para uma academia sabe disso, né? Não só como uma pessoa que frequenta, e frequenta pensando assim, olha, eu vejo um professor de educação física, se eu encontrar numa academia um professor de educação física que não é malhado e tal, eu questiono a qualidade dele como professor, né? E é uma coisa que é realmente assim, está tão enraizada, que é o que a gente chama tão naturalizada na nossa sociedade, que a gente pensa nisso, mas a gente não reflete muito sobre o que a gente está pensando. A gente tem uma crença sobre a qualidade de um profissional naquilo que está inscrito, né, na sua aparência. Então a gente procura. Então, se você vai para uma academia que todos os instrutores, professores são bonitos, há uma expectativa de que ali você vai se sentir
mais bem cuidado do seu corpo, porque aqueles profissionais cuidam bem do corpo dele. Seria mais ou menos pensar assim, olha, eu não vou para um dentista em que, quando eu estou conversando com ele, eu vejo que os dentes dele estão estragados, né? Poxa, é uma coisa que não dá muita credibilidade se o dentista é bom ou não, se os dentes dele são mal cuidados. É a mesma coisa com um médico que fuma, um médico que é obeso, um médico que não se trata, né? A nossa sociedade, ela trabalha muito com a questão da aparência. A aparência tem um peso social muito grande. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender que a aparência tem uma importância e leva a problemas sociais, problemas inclusive de doenças mentais, que é onde a gente vai mostrar de onde é que surgem essas pesquisas, para o campo que a gente tem hoje, que não é necessariamente, né? Eu vou mostrar que, por exemplo, a pesquisa hoje em imagem corporal não está indo para o campo dos transtornos alimentares, que é onde a gente tem um ponto de partida muito forte ali. Mas as pessoas, mesmo que não estejam com transtorno alimentar, e eu já vou adiantar, com transtorno alimentar, como, por exemplo, a anorexia nervosa, ou a bulimia como uma prima, né, gêmea quase da anorexia, mas está todo mundo ali buscando, todo mundo satisfeito e gerando problemas de ansiedade, tá? Então, de estresse e ansiedade, porque não conseguem chegar ao corpo que deseja, né? Porque esses padrões de beleza estão sempre mudando e a pessoa, por mais próxima do padrão de beleza que ela esteja, ela nunca está satisfeita e é o campo de a pesquisa hoje está indo, tá? Para pensar nas pessoas nesse sentido. Então, assim, esse valor da beleza, ele está no corpo. E é o que vai ser uma questão importante de estudo no campo da imagem corporal. Porque as pessoas, elas buscam isso e elas, enfim, né, nunca estão satisfeitas. E depois a gente pode fazer um bate-bola aqui, esses alunos que estão aí, vocês mesmos, podem comentar sobre o que pensam disso consigo mesmo e mostrar se isso tem ou não tem sentido na vida de vocês, tá? Então eu vou avançar aqui e, André, qualquer outra pergunta que você tiver, que os colegas tiverem também, pode me interromper para fazer. Não sei se eu expliquei aqui esse livro, mas ele fala sobre vários aspectos, tá? Ele fala da questão do corpo, da obesidade, fala da questão da cor da pele, né? Fala da questão étnico-racial, né? Que nos Estados Unidos tem peso, né? Por exemplo, a questão dos latinos que estão lá e etc. Tá? Então ele fala sobre vários aspectos diferentes da questão do valor da beleza, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tá, ótimo. excelente. Tá, e aí eu coloco aqui aquilo que eu falei, né, de uma questão de gênero, né, porque esse é um problema que a magreza, a atratividade física, né, os padrões de beleza são muito mais cruéis com as mulheres, né? A Ana Cláudia, eu acho que até onde eu estava vendo aqui, eu acho que é a única mulher no grupo, tá? A Ana Cláudia, depois ela pode, né, fazer um depoimento sobre isso, sobre o como que realmente há uma cobrança sobre o corpo da mulher, né? Como as mulheres se sentem mais cobradas com relação à questão de serem magras, serem jovens, serem bonitas, né? A questão da atratividade é muito maior, né, nas mulheres brasileiras. Aí tem muitas autoras que discutem isso, né? O como o corpo da mulher brasileira é um corpo que, né, precisa estar sempre em forma. Então, o que mostra que a questão da aparência física, ela está presente em ambos os sexos, mas ele é especialmente danoso nas mulheres. Tá? Não é à toa que a imagem de fundo que eu estou deixando sempre presente nos slides é uma mulher que se olha no espelho, está sempre desconfortável, sempre achando que está mais gorda do que deveria, do que está na verdade, e isso sempre coloca ela numa condição assim de estar preocupada com isso. Então, essa é uma condição em que as mulheres sofrem mais do que os homens, tá? Porque na trajetória da beleza, a beleza ela é sempre mais ela é mais importante, ela é mais criteriosa com as mulheres, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago uma imagem, né, de uma mulher na terceira idade que tá, né, para poder ser aceita, para poder, enfim, né, trabalhar enfim, tá vivenciando essa sociedade, ela precisa transformar de alguma coisa esse corpo, né, pelo menos num rosto mais jovem. Como também, né, essa busca que a mulher precisa ter um rosto que está dentro de uma ideia de beleza que socialmente está certo. Isso aqui seria a Barbie, né? Então é o rosto da boneca Barbie que se tornou um padrão de beleza socialmente aceito e que foi buscado ao longo de toda a década de 70 e década de 80 nos Estados Unidos, porque a boneca Barbie, e aí eu também não vou entrar muito em detalhes, mas assim,
foi um padrão tão fortemente construído do ponto de vista do consumo que, né, houve assim realmente uma busca daquele padrão, não só da mulher americana, como da mulher no mundo ocidental. Tá? Então, são só imagens para ilustrar essa ideia de como a mulher é mais cobrada. Tá? Então, quais são as consequências dessa questão da beleza? Né? Em primeiro lugar, são os transtornos dismórfico corporal. Né? No Brasil, você vai encontrar isso como TDC. Em alguns textos em inglês vão constar com distúrbio dismórfico corporal, o DDC. Tá? Então, talvez em alguns textos na língua portuguesa traduzido, você pode encontrar também o distúrbio dismórfico corporal, mas o mais comum é encontrar o transtorno, que é um transtorno mental que se caracteriza por afetar a percepção que a pessoa tem da própria imagem, levando a preocupações, né, fora da racionalidade, fora do comum, sobre os efeitos de alguma parte no corpo. Então, a questão do transtorno dismórfico corporal não está relacionado apenas à ideia da magreza, tá? Pode estar com qualquer parte do corpo, ao ponto, evidentemente, de que, assim, há, há, há várias cirurgias estéticas no Brasil que são muito comuns, né? As mais comuns seriam a rinoplastia, né? A cirurgia de nariz, então a correção do nariz, há seios, né, de mamas, que pode, a maioria das vezes, diminuir as mamas. Já foi na década de 80, nos anos 90. Veja bem, né, a ideia que a gente tinha de belo era a redução de mamas, né? As mulheres que tinham mamas muito grandes reduziram, e já no final dos anos 90 e os anos 2000 para cá, ao contrário, o aumento de mama, né? Tô colocando agora as mamas de silicone, né? Então, aumento de mamas. Então, e mais recentemente, então, junto com a rinoplastia e mama, a gente vê as cirurgias estéticas para abdômen, né? Então, tem um termo agora que é abdominoplastia, eu acho, que seria a lipoaspiração, né? Principalmente de abdômen são o que mais procura. Então, o dismórfico corporal, transtorno dismórfico corporal é aquela preocupação fora do controle sobre uma determinada parte do corpo, que no caso, quando há possibilidade de correção, que se corrige através de cirurgia estética, né? Ou uma percepção mais ampla do corpo como um todo também, tá? Que é o caso que vai levar, que eu vou falar daqui a pouco, a questão da anorexia nervosa. Então, uma percepção distorcida, e eu trago os destaques em amarelo como palavras-chave para vocês pensarem, né? Pode ser totalmente falso, né? E ela é totalmente falsa, porque é um transtorno mental, né? Baseado nas alterações sutis da aparência, ou seja, né? Você está com uma preocupação totalmente inadequada sobre a questão da sua aparência, resultando, então, numa reação exagerada a respeito disso, né? Que traz prejuízo, seja pessoal, familiar, social, profissional, né? E é mais prevalente, como já foi falado, no sexo feminino. E aí vem um ponto importante, que é a pesquisa que eu tento, né, levantar, tento estudar, que acontece na adolescência, tá? E a adolescência quando? Quando principalmente as meninas estão maturando, e aí nessa questão da maturação, as meninas começam a defrontar com uma mudança bem exacerbada no corpo, né? Então o corpo se transforma para um corpo de criança, para um corpo de mulher, e aquilo que era igual entre meninos e meninas passa a se transformar para um corpo definitivo na mulher, e aí vem as preocupações se está ou não está alcançando, né, a condição de beleza, e aí levam as meninas a demonstrarem os primeiros transtornos, né, essa preocupação exacerbada nesse período da vida, tá? Então, desse transtorno dismórfico corporal, hoje, já tem autores que estão dizendo que esse transtorno dismórfico corporal, ele não existe como um transtorno, mas ele é uma parte daquilo que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Que é exatamente a preocupação excessiva com uma determinada parte do corpo, né? Com qualquer objeto de obsessão, né? Então, corpo como objeto de obsessão, então, com parte desse transtorno obsessivo compulsivo, e que leva, então, as pessoas a terem esse transtorno mental e levarem realmente ao extremo, né, da sua saúde, ao ponto de terem que ser internadas né, por depressão total, e leva à morte, ao caso da anorexia nervosa, que é o que a gente vai falar aqui, né? Então, esse transtorno dismórfico corporal é onde vocês mais conhecem, então, é um transtorno mental comum, que a gente vai ver, e teve mais visibilidade alguns anos atrás, talvez na década passada, a gente viu vários casos noticiados na televisão, de mulheres que morreram, de modelos de passarela, né, que eram magérrimas e que
a partir de uma magreza totalmente fora do que se esperava, né, dessas modelos, que se trabalhou com um modelo de beleza veiculado nos veículos de propaganda, né, nas veículos de propaganda promocional de produtos, e que as pessoas começaram a procurar isso. Levou, a gente viu muitos casos aí na década passada, de morte de modelos, de brasileiras, inclusive, que foram internados por terem anorexia, causas de morte muito comum, e que depois houve, eu não trouxe aqui a matéria, mas poderia ter trazido, mas posso comentar que chegou ao ponto de vários salões de desfile, né, conhecido no mundo, determinaram que mulheres abaixo de determinado IMC não poderiam desfilar porque era risco de morte. Eu acho que de IMC abaixo de 16 não poderiam desfilar porque abaixo de 16, não sei se era 16 o critério de corte mesmo, mas era por ali, não poderiam mais desfilar porque era risco de morte. Então houve uma campanha contra a anorexia, e eu imagino que isso tenha feito efeito, porque a gente já não vê mais tantos casos, pelo menos não veiculados na mídia, de morte por anorexia. Deve haver casos, deve haver, muitas pessoas estão sendo tratadas, mas a gente já não vê tantos casos, pelo menos, noticiados na televisão ou nas revistas, nos veículos de comunicação de massa. Então, a anorexia nervosa se tornou o grande problema a partir dessa busca, né, desse transtorno dismórfico corporal, essa busca pela magreza, né, em que gera a morte, né? Então, um grande problema que se tem aí é que não é apenas um problema que socialmente a pessoa pode se isolar porque ela não se enquadra naquilo, né? A questão do corpo de uma pessoa, por exemplo, está com excesso de peso, a obesidade, que a pessoa não se relaciona socialmente com as outras, porque ela é obesa, e a sociedade também pode até excluir essa pessoa nesse sentido. Já são 3 horas, vou tentar ser rápido, tá, André? Já vi aqui, eu acho que, mas vou ver se eu consigo ser rápido até né, daqui uns 15, 20 minutinhos aqui, para poder, então, encerrar e abrir a discussão. Mas o fato é assim, que a gente tem isso como algo muito comum, tá? Mas quando você tem anorexia, a anorexia leva à morte. Então, esse é um problema que tem que ser conhecido, a origem dele, por que isso acontece, para poder haver o tratamento e tirar a pessoa desse ciclo de depressão e morte, tá? Aí aqui eu tentar falar rapidamente, né? Anorexia nervosa, então, é compreendido como transtorno alimentar, e aí todo mundo já conhece, então fala em anorexia nervosa, todo mundo sabe, e ele está associado à imagem corporal. Então, é o medo intenso de ganhar peso ou ficar gordo, né, mesmo estando abaixo do peso, e o estado de perturbação sobre a maneira como seu peso, a forma corporal é vivenciada, tá? Socialmente, influência exagerada do peso, né, ou forma corporal na autoavaliação. Você acha que o teu peso, na sua autoavaliação social, ele tem um peso muito grande, então você se preocupa mais com o peso sobre outros aspectos da tua, né, de seus traços comportamentais, né, e uma negação exagerada, né, de negar que isso é um problema, tá? Que o baixo peso é um problema. Então, tanto é que a gente vê que as pessoas que são muito magras falam, nossa, como você é muito magro, e a pessoa sempre acha que não, que ela tá ali, tá o tempo todo controlando o peso e achando que tem que ainda estar mais magro do que está, que já é um passo muito próximo, assim, de se tornar um problema como a anorexia, tá? Então, construindo o conceito da imagem corporal, e aí a partir disso tentar ser mais breve, esquema corporal é o primeiro conceito que se tem, que é maior do que a imagem corporal. Então, esquema corporal é a imagem que a pessoa tem do corpo como um todo, né, de si mesmo, mas a imagem corporal, né, como destaque aqui, é uma percepção sobre esse corpo, e aí a gente já percebe esse corpo do ponto de vista social, né? Como é que o meu corpo está dentro do que se espera socialmente dele na sociedade que eu vivo, tá? Então, que não chega através dos sentidos, né? Os sentidos que a gente vê, os sentidos visuais, né? Que os outros estão, etc. E não apenas uma mera sensação ou imaginação, quer dizer, é como a gente percebe a gente dentro da sociedade. E aí eu quero trabalhar com 3 caras que são os principais teóricos. Vou falar rapidamente dele. O primeiro cara é o Paul Schilder, que é o cara que vai estudar isso, é o primeiro cara que vai começar a discutir a questão do esquema corporal, né? Vai começar a entender, eu vou passar aqui rapidamente, que há uma percepção diferenciada sobre a imagem do corpo, e ele estuda, por exemplo, as pessoas que tinham membros amputados, que elas sentiam os membros, que elas tinham uma noção de membros diferente das pessoas que, mesmo com aquele membro perdido, o membro fantasma, ele começa a estudar isso, ele é um psiquiatra, então ele é um médico,
né, e vai estudar isso e vai trazer os primeiros conceitos sobre imagem corporal, daqui a pouco eu vou passar. Tá? Porque a imagem corporal baseada nas percepções distorcidas e induzidas pelos danos cerebrais. Então, como ele é um médico psiquiatra, ele vai ver que tem uma relação com isso. Então, as pessoas que têm doença mental vão ver o corpo completamente diferente. Então, ele é um psiquiatra e vai trabalhar o problema da imagem corporal já no início do século XX como um problema psiquiátrico. Aí um outro cara, o Seymour Fisher, né, que também ambos já faleceram. Esse cara já vai construir uma questão da imagem corporal de uma maneira um pouco mais ampla. Ele já vai associar a imagem corporal e a questão comportamental. Ele é um psicólogo americano. Então, ele vai trabalhar ampliando aquela visão lá do Paul Schilder, né, do Schilder, e vai dizer que a imagem corporal também é um aspecto social, comportamental, e que tem, assim, ele vai chamar de uma perspectiva dos limites do corpo, desses limites do corpo muito mais associados ao corpo dentro do espaço onde ele se encontra. Tá? Esse cara constrói um modelo sobre a avaliação da imagem corporal, que a gente vai ver agora com o terceiro e último, eu vou passar rapidamente aqui, que é o Cash, né, o Thomas Cash, que é o cara que está vivo ainda, né, um cara que amplia mais ainda, né, também psicólogo americano. Ele vai trazer um conceito mais amplo e menos específico sobre percepção da imagem corporal. Ele vai trabalhar com a ideia de insatisfação com a imagem corporal. É o que a gente vê os estudos mais recentes, a gente vai ver a insatisfação com a imagem corporal. E ele praticamente, e o grupo com que ele lidera, né, que ele capitaneia, né, ele divide várias publicações com outros autores, mas ele é o principal autor hoje vivo, né, sobre imagem corporal. Ele já vai trabalhar com a ideia de não percepção, né, com a percepção distorcida, mas com a ideia de insatisfação com a imagem corporal. E ele vai trabalhar com isso, ampliando a ideia de transtorno dismórfico corporal, ele vai chamar de distúrbio dismórfico corporal, porque ele vai trabalhar com a ideia de insatisfação com condições dessa corporidade, como, por exemplo, com a beleza, obesidade, distúrbios alimentares. Então, ele vai trabalhar uma perspectiva mais ampla, e a partir desses conceitos que ele vai trazer, tá, a gente hoje fala em estudos sobre a insatisfação com a imagem corporal. Vocês vão ver na literatura, mas a ideia já está no título de insatisfação. Esse é o cara que vai cunhar, vai ampliar e vai trabalhar com isso de maneira mais clara. E esse cara é o fundador desse periódico Body Image. Então, o último artigo que a gente publicou aí, que vocês provavelmente devem ter visto, né, o Pedro colocando lá no grupo, né, a gente tentou submeter o artigo que a gente publicou aqui nessa revista, na Body Image, que foi rejeitado. E o Thomas Cash, o Cash, ele é o fundador da revista, ele é que constrói essa revista, é fundador e editor também, tá? Então, tentamos submeter o artigo que foi publicado agora em novembro lá, nessa revista, que é a revista hoje que só trata disso. Você vê o tamanho de como esse tema é importante e como ele é extremamente amplo e tem repercussões sociais muito importantes, que vai ser na atividade física, que vai ser na terceira idade também. Tá? Então, conceitos, eu vou passar rápido aqui, para tentar ser rápido mesmo, para não, enfim, a gente tentar chegar. Cada um desses três tem conceitos que se ampliam. Então, no caso do Schilder, é o corpo formado na mente do indivíduo, o modo como o corpo apresenta-se para esse indivíduo, envolvido pelas sensações e experiências imediatas. Aí o Fischer vai dizer que a imagem corporal do indivíduo é a figuração do seu corpo formado de sua mente também, o modo pelo qual o corpo se apresenta, e o Cash já vai dizer mais ou menos que a imagem corporal refere-se a um construto, então a questão de uma construção social, né, complexo, multifacetário, que envolve aspectos da percepção, aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais dessas experiências corporais. Isso tudo tem a ver com essa questão desse construto multifacetário, e eu vou tentar passar rápido, porque eu acho que, né, vocês estão lendo aí, estão entendendo, então, dessas experiências que a gente tem no mundo social. Então, ele vai trabalhar muito essa questão do social, como é que a gente vê o nosso corpo diante dos pares, né, como que os pares, os pais e os nossos amigos nos veem, e ele vai dizer que são dois componentes importantes que fazem a gente construir a ideia de um corpo que eu posso ou não estar satisfeito, né, com esse corpo diante das pessoas que eu mais socialmente estou mais ligados, né, então os amigos e os parentes, tá? Então ele vai dizer, né, então mais ou menos isso, que a imagem corporal está então relacionada a essa questão da integridade funcional, física e integridade biológica, na saúde, condicionamento físico, habilidades atléticas, coordenação com isso tudo faz parte da construção dessa aparência. Então, consiste nas percepções, então, aspecto da aparência, por exemplo, a representação mental do próprio corpo, tamanho, forma, características faciais, que tem a ver com
todos os outros estão falando. E ele vai trabalhar com a ideia dessas atitudes, tá? Eu vou mostrar isso porque isso tem a ver com a maneira com que hoje a imagem corporal é avaliada, tá? Opa, então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu já falei sobre isso, tá? Então, a questão da imagem corporal como anorexia nervosa, o AN ali, anorexia nervosa, e tal, também tem essa característica forte nessas questões, porque isso é importante diagnosticar para evitar que as pessoas entrem nesse ciclo em de que um distúrbio leve à doença, tá? A anorexia nervosa como uma doença mental e que sim, tem que ser tratada, tá? Então, vou tentar ser rápido. E esses componentes da imagem corporal, que está aqui, esses autores, né, Delinsky e Saint-Germain, mas são base do que o Cash consolida, né, a questão cognitiva, o comportamento cognitivo, as crenças sobre aparência, que você acredita, né, ser belo. Então, isso é uma parte, um componente importante, né, então, daquilo que racionalmente você acredita como belo, a questão afetiva, a percepção de como você se sente, aí vem a questão de sentir-se ou não gordo, mesmo estando magro, como é que você se sente dentro de um grupo, porque é muito comum você ser magro, mas você, poxa, eu sou magro aí, mas eu estou junto com pessoas, eu sou magro, mas tenho barriga de tanquinho, poxa, como eu me sinto mal, como eu tiro a camisa aqui, que tá todo mundo com a barriga de tanquinho, e eu não tenho a barriga de tanquinho, quer dizer, já é um outro aspecto relacionado ao componente da mais corporal, na questão dessa afetividade, né, dessa percepção, dessa sensação do sentir-se, né, a insatisfação, que é um comportamento, tá? Então, vou trocar rapidamente aqui. E aí a gente vai chegar na avaliação da imagem corporal para tentar ir já para a reta final do grupo para poder pensar, né? Então, a imagem corporal, ela tem essas perspectivas, né, de avaliação que foram trazidas aqui. Então, a social, a psicodinâmica, cognitivo-comportamental, teoria do processamento da informação neurológica. Tentar trabalhar com alguns campos dele aqui. Isso aqui está no livro da Campanha Tavares. Eu trago aqui algumas referências para vocês. E depois eu posso, né, para quem se interessar, trabalhar com outras, inclusive aquelas que eu trabalho aqui nessa apresentação. Tá? Então, a partir disso, uma coisa que é importante, todas essas perspectivas investigam o mesmo tema, tá? Trazendo definições de imagem corporal muito próximas entre si e buscam os mesmos instrumentos. Então, a escala de silhueta é o mais conhecido, os questionários também, entrevistas, testes psicoafetivos, perceptivos já trabalham no campo mais perceptivo, mais da avaliação perceptiva, tá? Mas escala de silhueta é o que é mais fácil de usar, é o mais, digamos assim, é tem mais amplitude do ponto de vista das avaliações, principalmente na questão do peso corporal, onde eu quero chegar também com vocês, tá? Então, a avaliação da imagem corporal consolida-se duas formas, a avaliação perceptiva e a avaliação atitudinal, tá? A partir desses dois campos, tá? Se eu estiver passando agora muito rápido, tá, André? Eu estou preocupado agora com o tempo, você me fala e alguém pode também pedir para eu explicar melhor, seja agora ou também, se quiser, eu volto depois, tá? Mas assim, tranquilo, André? Tranquilo, pode seguir tranquilo, professor. Tá, e olha, eu me preocupo assim, talvez o grupo esteja muito acostumado a trabalhar muito com uma apresentação baseada em dados, né? Então tem uma questão muito forte no estudo empírico que traz dados, e eu estou fazendo uma apresentação mais introdutória para tentar fazer pensar que tem sentido, né, onde eu quero chegar lá no final, de repente vocês começarem a estudar isso no campo onde vocês estiverem, tá? Porque o campo das subjetividades, ele é importante para quem está fazendo atividade física. Às vezes a gente não se dá conta que a pessoa está malhando lá na academia, trabalhando força, mas não é porque a força é importante para o desempenho esportivo, não. Muitas vezes a força é importante para ele porque tem um componente estético muito forte. E às vezes essas pessoas estão sempre muito satisfeitas, estão sempre buscando mais, treinar mais e mais, não é porque querem ficar mais e mais forte, querem ficar mais e mais bonitas, tá? Então, eu acho que isso é uma questão importante, que muitos dos estudos que vocês estão fazendo podem associar essas questões da imagem corporal junto, que é uma baita de uma contribuição com relação a entender uma questão da subjetividade da prática esportiva, né, e de atividade física dentro do que vocês estão, da dimensão que vocês estão estudando, tá? Então, a distorção tem a ver mais com a questão do ponto de vista do problema neurológico, tá? E aí tem as questões das silhuetas como algo importante, mas para transmitir essa ideia de que imagens, no campo da avaliação, imagens computacionais são mais utilizadas nesse campo. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com isso é o psiquiatra, né? Ou aquela equipe multidisciplinar que trabalha com as pessoas que realmente estão sofrendo de problemas
psiquiátricos, né, de estudos mentais, que estão junto com a equipe psiquiátrica, dentro de por exemplo, de uma clínica de reabilitação para isso. Tá? A gente, numa avaliação perceptiva, a gente vai trabalhar, então, trabalhar mais com técnicas computacionais, na avaliação perceptiva. Interessante que eu não sei se o Dalmo trabalhava trabalha com a disciplina de avaliação. É você que está trabalhando com a medida e avaliação, André? No lugar do Dalmo? Quem é que está trabalhando essa disciplina aí? Sim, sou eu. Eu não sei se você trabalhou com o livro da Trittler. Eu dou essa disciplina aqui, eu trabalho bastante com o livro da Trittler, e é o primeiro livro que trabalha, talvez, com a avaliação da imagem corporal, está nesse livro aí. E ela vai trabalhar com a escala de silhuetas da Stunka, né, e colaboradores nesse livro. Tá? Você não vai encontrar isso em nenhum livro de medidas de avaliação que não seja no livro da Trittler. Uhum. Tá? Então, se você conhece o livro, você vai ver lá que tem um capítulo que é avaliando a imagem corporal da Hart lá, que nenhum outro livro de imagem corporal vai trabalhar. Então, esse livro é interessante porque trabalha com isso. Tá? Sim. Então, e vai falar sobre essas questões técnicas computacionais ou as avaliações atitudinais, que é o que a gente mais trabalha, que é o CASH, que vai dar um significado mais importante que nas questões do pensar, do sentir, de se comportar com relação à aparência física. E isso vai levar à questão da avaliação da satisfação ou insatisfação com a imagem corporal, ou do investimento na questão cognitivo-comportamental do corpo, que alguns estudos vão chamar de estudo da checagem corporal. É o que as pessoas fazem para poder estar com o corpo sempre dentro do padrão. Tá? Então, são as atitudes, né, do investimento que elas fazem no corpo. Tá? Então, são duas maneiras de se pensar. Vocês podem procurar na literatura checagem da imagem corporal, vocês vão encontrar vários estudos em português falando com instrumentos de checagem, e não de satisfação e insatisfação, com o uso de questionários ou escala de silhueta. E aí eu vou falar aqui, que a avaliação atitudinal está, deixa eu voltar aqui, está particularmente preocupado com peso. E aí, André, eu vou falar um pouco, eu vou pedir perdão, tá? Que eu vou passar um pouquinho do tempo que eu estava querendo passar. Eu já sei que eu já passei mais. Quer dizer o seguinte, Fique à vontade, professor. Eu trabalho com a disciplina de medidas de avaliação aqui também. E eu tento estimular os nossos alunos a fazerem avaliação física, no campo esportivo, que é mais comum em usar, mas assim, no campo do fitness, da saúde, as academias aqui, André, elas praticamente não fazem mais avaliação física. Se o Dalmo tivesse aqui, ele ia concordar comigo. Assim, a gente vê que há um movimento forte no final da década de 80, no início dos anos 90, de se fazer avaliação física, em grande parte porque autores como o próprio D'Artagnan Pinto Guedes, o Ed Petroski, produziram equações de avaliação da composição corporal para brasileiros. E isso faz um movimento forte assim, de se avaliar para além do MC, ou para além da medida de peso, né? Que as avaliações, principalmente aquelas pessoas que estão na academia, possam ser avaliadas com passe de dobras cutâneas, né? Que usem aquilo, que façam. E a avaliação dentro da academia não era só aquilo também. Então, avaliar flexibilidade, avaliar força, avaliar resistência, avaliar potência aeróbia. Tanto é que o curso de pós-graduação em nível lato sensu que nós fizemos naquela época, foi lá em 94, ele é rico nisso. A gente teve disciplina de avaliação da potência aeróbia, testes motores, flexibilidade, aspectos funcionais, composição corporal, um monte de variantes, né, ou de capacidades que eram interessantes de ser avaliadas, que era um movimento naquela década para avaliar isso. De repente, na década de 2000 e 2010, praticamente ninguém fala mais nisso. E uma das coisas que aqui a gente vê mais nas academias, e o André, você pode ou não concordar comigo, é o seguinte: as pessoas vão fazer a academia e a única coisa que elas estão preocupadas é com peso. Tá? Então, assim, lá uma balança dentro da academia, não são mais avaliadas. Às vezes a gente vê uma academia ou outra fazendo avaliação por bioimpedância, que também é uma coisa que você sobe na balança, mede rapidamente ali, e pronto, ninguém avalia mais, faz avaliação do progresso, que seja uma avaliação, segunda, terceira, quarta avaliação, e basta ter uma balança na academia e as pessoas estão satisfeitas com o que elas estão vendo. Então, veja, eu já estou usando o termo de satisfação. Então, há uma preocupação extremamente forte apenas com o peso. E as pessoas se sentem satisfeitas ou não quando elas, né, estão dentro do peso que elas programam, ou estão insatisfeitas quando elas estão fora do peso. Tá?
Sim. E aí, Existem, só cortando um pouquinho, senhor, eu costumo fazer esse tipo de pergunta com os alunos, né? Na primeira ou segunda aula da disciplina de medidas e avaliação. Então, eu elaborei algumas perguntas, assim, de forma empírica, realmente, daquilo que eu vivenciei na academia, enquanto professor de academia, profissional, personal. E aí eu pedia para os alunos trazerem essas informações da realidade deles, né? Então, perguntas como, olha, a academia que você frequenta ou frequentou, ela realiza avaliação física? Quem realiza essa avaliação física? É o profissional de educação física? Ou é o nutricionista, fisioterapeuta? Qual avaliação física é realizada, né? E com que frequência? E aí nós ouvimos, assim, informações, respostas bem diferentes. Mas, em grande parte delas, né? Olha, a academia, ela disponibiliza avaliação física, mas você tem que pagar por fora. Não é algo que está inserido dentro da rotina ali de atendimento da academia. Então, se você quiser, você combina ali com o responsável e aí ele vai fazer sua avaliação mais por fora. Então, isso gera um custo. Gera também uma disponibilidade de tempo para você ir lá. Então, assim, de modo geral, mais isso é o que eu acabo escutando dos alunos. Mas, realmente, eles também pontuam muito isso de que as pessoas não, assim, não há, né? E quando há avaliação física só mede peso, estatura e pois é, estética. e assim, quando a balança está disponibilizada para o aluno lá na academia, o avaliador, né, aquela academia que oferece serviço de avaliação física, está fadando ao fracasso esse serviço, porque as pessoas estão interessadas, no final das contas, no peso. As pessoas que vão na academia sobem na balança diariamente, né? Quer dizer, em cada vez que está na academia, porque essa imagem que eu mostro aqui, ela é muito real. Tá? A gente está muito preocupado, no final das contas, com peso. A gente não sabe de onde é que vem isso, mas isso é real, isso existe. E esses estudos sobre imagem corporal, eles tratam disso, porque o que o CAST vai trabalhar, que é o que a gente está vendo hoje, é essa insatisfação que pode ir nesses 4 componentes: insatisfação geral, subjetiva, afetiva, cognitiva ou comportamental. Para eu tentar falar rapidamente, que assim, a geral subjetiva vai estar colocada nessa perspectiva mais ampla, né, sobre a questão da insatisfação, que as escalas de silhueta de Stunka, Sorensen e Schussinger é a mais presente nos estudos na literatura. Inclusive, ó, eu pedi ao Pedro ver se ele localizar, e que eu acho engraçado, tá? Se o Pedro tivesse aqui, ele ia confirmar. O Pedro está, né, tá em Portugal, eu pedi, Pedro, faz o seguinte para mim, vê se você encontra em alguma biblioteca aí no Porto, ou aí em Portugal, se você tiver aí condições de repente buscar, esse texto original do Stunka, que está em 1980, que é um capítulo de um livro, porque esse texto está indicado ali no capítulo da Trittler, né, do livro da Trittler, mas não tem nenhum livro aqui no Brasil, eu fiz a busca, né, no Brasil, que tem, nenhuma biblioteca brasileira tem esse livro. Aí ele, professor, não tenho. Eu fico pensando assim, eu perguntei para uma outra colega, professora, que já tinha publicado artigos com esse tema, e olha só, né, fulana, você faz uma cópia para mim desse capítulo do livro que tem o Stunka, né, que eles propõem a essa tabela escala de silhueta, que é essa aqui, do Stunka, de 1980, tem umas imagens até bem grosseiras, né, então, são 30 anos atrás, aí, quase 40 anos atrás, 30 não, 40 anos atrás, né, e ela falou, puxa, eu não tenho. E, pô, como é que cita isso originalmente, né? A pessoa citou aquele trabalho original, mas ela não lê o original. É uma coisa que me aborrece muito. Quando eu quero Exatamente. ler um trabalho e a essência, de repente as pessoas estão reproduzindo esse modelo aí, mas ninguém lê o original. Então, é, essa escala de silhueta é a que mais traduz essa percepção subjetiva mais geral. Todo mundo usa, né? Que é uma questão da insatisfação. A atitudinal, aí vai ter uma questão de uma satisfação afetiva que vai ter o Body Shape Questionário mais, sendo mais usado, inclusive no Brasil. São instrumentos que já foram validados no Brasil, mas tem assim os questionários como os mais utilizados, que é a avaliação atitudinal, tá? Então, eu trago esses dois como os mais importantes. Eu já estou indo para o fim, tá? Então, mostrando que a ideia é que, desde a década de 90, então a partir dessa questão do cash, a questão da satisfação é o que mais tem pesado e os estudos trabalham mais com essa perspectiva e não em distúrbios da imagem corporal, que seria no campo mais psiquiátrico, mais incluído, pensando num distúrbio dismórfico corporal, né, que as pessoas estão mais preocupadas com partes do corpo, o corpo todo, que levam a uma insatisfação plena, quer dizer,
A pessoa está com MC dentro do esperado, mas ela quer sempre ser um pouquinho mais magra, quer dizer, sempre gera um pouquinho de satisfação. Ah, eu cheguei no meu peso, que é o ideal, mas agora eu quero um pouquinho menos, né? Então, essa é uma coisa muito perene, né? A pessoa está o tempo todo ali com aquela satisfação, quer dizer, nunca ela está plena, ela está sempre insatisfeita. Ah, eu quero meio quilo a menos. Ah, não, eu quero meio quilo a menos. Ah, não, eu quero 200 a menos. Enfim, né? Um ciclo que não se encerra. Tá? E aí eu falo dos estudos na adolescência, por quê? Porque isso tem a ver com o que eu faço. Então, se eu estou estudando criança e adolescentes, então entendendo isso, tem muitos autores que trabalham isso. Eu trago pequenos estudos aqui, tá? Só para mostrar que é o meu foco, né? Estudar a questão da imagem corporal em crianças e adolescentes. Tenho tentado estudar com os meninos também, e os meninos já demonstram nível de satisfação elevado, porque os meninos já procuram outra questão, tá? Que só é uma sugestão de artigos, tá? Não vou falar desses artigos com o resultado de pesquisa deles, mas que tem muita coisa, tá? Muitos estudos e tal. E essas questões perceptivas e atitudinais que levam a questão já chegando ao fim da prática do exercício, né? Então a construção de cuidados com o corpo, que é o que o Cash ele vai dizer, né? Que são os comportamentos saudáveis, né? Então a prática de exercício físico, destaque em amarelo aqui para mostrar que as pessoas fazem exercício físico não é só uma questão de bem-estar, mas a questão estética, né? Cuidado com o corpo, relações sociais estáveis, que a prática de atividade física faz, e um corpo belo faz isso também, bem-estar, autoestima, que é onde os estudos de imagem corporal também estão trabalhando muito a questão da autoimagem corporal, relacionada à questão da autoestima, estarem felizes com o corpo que tem. Então, levam a, ou valores, os valores são valores positivos, né, que estudam os valores negativos que levam a comportamentos nocivos, por exemplo, a questão dos transtornos alimentares, então anorexia é isso, depressão, ansiedade e obesidade. E eu mostro que a questão do exercício físico também nessa questão da imagem corporal, que é a vigorexia para os rapazes, leva isso aqui. Então, eu quero trazer mais ou menos a imagem que os homens, ao contrário das mulheres, estão muito preocupados com a beleza, os homens estão muito preocupados com o desenvolvimento da massa muscular. Essas são imagens que vocês encontram disponíveis na internet, que eu trago aqui, eu nem sei que são os autores, eu já faço aqui então a minha culpa, né, quando coloco aqui a fonte, mas para mostrar numa conferência como essa, em que isso é muito verdadeiro entre os rapazes, né? Tá sempre achando que precisa ganhar um pouco mais. Então, a vigorexia, o complexo de Adonis, que também tem livros que trabalham com essa expressão, complexo de Adonis, também está muito presente entre os homens, mas ou a anorexia reversa, né? Também vai chamar, que é a baixa muscularidade. A pessoa está sempre forte, mas acha que está sempre magra. E está sempre buscando um corpo mais forte. Isso faz parte sobre essa ideia de imagem corporal. E eu já estou analisando, até chegando ao fim aqui, mostrando que a relação com a atividade física, tem vários estudos que mostram um pouco isso. Esse é um estudo de 2006, que mostra exercício e imagem corporal, né, um estudo meta-análise. Ele traz aqui alguns highlights, né, que eu trago aqui. Então, dos 121 estudos foram revisados, então encontraram que o exercício está associado de forma positiva com a imagem corporal. Então, de uma hipótese, né, consistente, foi encontrado que, pequenos efeitos revelando que o exercício físico tem melhores efeitos positivos do que aqueles que não fazem exercício. As pessoas que fazem exercício físico têm uma relação mais positiva com a imagem corporal do que aqueles que não fazem exercício físico. Então, alguns estudos mostram isso, né? Comparando. Como é que faz a comparação? Então, aqueles que são ativos daqueles que não são ativos, né? Seja com qualquer tipo de prática regular de exercício físico, seja o esporte ou não, mostra que as pessoas que fazem exercício físico têm mais satisfação com a imagem corporal do que quem não faz. Então, esse achado pode ser devido ao fato que a atividade física proporciona, a participação em atividade física está associado com o aumento, né, do bem-estar psíquico, né, relacionado à imagem corporal positiva. Então, esse é um estudo que mostra isso, que isso tem a ver com o dia a dia. Tá? Então, aqui mostra outras questões, né, que a imagem corporal negativa é um importante componente preditor de problemas de saúde, tal como depressão, obesidade e desordens alimentares, né? Então, transtornos alimentares. E assim vai, tá? Aqui é só para mostrar, depois vocês têm acesso a esses slides, eu deixo para vocês também, etc, tá? Então, outro estudo, eu acho que isso aqui eu acabei não mostrando, mas também é o efeito da atividade física com pessoas que fazem ou não. Aqui agora devia ter, acabei colocando os dois aqui, esse artigo que está aqui embaixo, ele é da revista Body Image, esse artigo é de 2016, se eu não me engano.
Então, esses resultados sugerem que, para a maior parte das pessoas, exercício físico é uma experiência positiva, né, para fazer atividade física. Então, onde eu quero chegar aqui e encerrar esse momento da gente falar sobre a atividade física é mostrar que a motivação para a prática de atividade física está, em grande parte, relacionada também a essa questão de satisfação com o belo e com o corpo. Tá? Então, é importante pensar que nem sempre as pessoas estão fazendo atividade física apenas com aspectos funcionais e de saúde, tá? Todo mundo tem um componente subjetivo da beleza, e essa beleza, então, uma perspectiva mais ampla, está relacionada com o corpo, e esse corpo, para as mulheres, de maneira geral, está relacionado à questão de estarem magras, em forma, então, mas sempre magras, tá? E para os homens, forte, tá? Os estudos apontam para esses dois caminhos. A motivação para a prática de exercício tem mostrado isso. E uma coisa importante, né? O grupo de vocês tem trabalhado muito com a sarcopenia, né? Com estudos com idosos. E na terceira idade, há estudos no Brasil e estudos também internacionais que já mostram que os idosos também estão preocupados com a questão da imagem corporal. E essa preocupação também leva a uma prática mais consciente sobre o exercício físico, porque não querem. É aquela imagem, como você, daquela mulher, né, com uma máscara de juventude. Os idosos hoje estão vivendo qualidade de vida melhor, estão chegando mais em forma e também estão preocupados com a imagem corporal. Então, é um componente que vale a pena, no grupo, quando estiver trabalhando com uma amostra nova, para um campo com esses idosos, também está investigando isso. Entre aqueles que são ativos, aqueles que não são ativos, por exemplo, investigar a questão da satisfação com a imagem corporal, se é maior, melhor, enfim, entre esses dois grupos, né? Os que são muito ativos, são pouco ativos, ou são inativos. Isso é um campo que é muito fecundo, tá, para o grupo estudar. Eu acho que vale a pena um investimento. Eu acho que tem. O Dalmo tinha me falado no começo do ano, foi o Pedro, que tinha uma candidata a entrar no programa como mestrado, tentando estudar essas questões. Eu acho que o grupo, tá, André, poderia ter dentro do alguém interessado em estudar. Eu acho que seria um campo muito bacana, porque ele diz respeito a gente, tá? Não é um campo de estudo só da psicologia, é do profissional da educação física, porque nós trabalhamos com exercício físico, e muitas vezes esse exercício físico tem esse componente da subjetividade da beleza muito forte, e os alunos que estão procurando atividade física têm isso como uma meta extremamente importante para o exercício físico, que é ficarem bonitos, ou seja, estarem satisfeitos com a imagem corporal. E com isso eu encerro, né? Já passei aqui 1h30, né? Desse começo que foi nosso encontro, para ir muito longe. Agradeço, André, a oportunidade que vocês me deram para poder estar aqui falando um pouco do que eu tenho tentado estudar, aquilo que a gente tem tentado fazer. Não são muitos artigos ainda, não são muitos trabalhos, mas é um campo do qual eu tenho tentado militar, tenho tentado incentivar os meus alunos de final de curso, né, de TCC a estudarem. A gente tem vários trabalhos que eu já orientei nessa perspectiva, evidentemente com crianças e adolescentes, com os adolescentes, né? E eu acho que é isso, né? Ele não é um campo para ser estudado só com jovens, né, com escolares, mas com adultos e principalmente também com idosos, tá? Então, estou à disposição para vocês me questionarem e a gente fazer um bate-papo sobre isso que eu falei, tá? E com isso eu vou também descompartilhar aqui, tá? Essa apresentação, pode ser? Combinado. Tá, não sei se descompartilhei ou não, mas deixa eu ver aqui. Isso. Ok, Prontinho. então, pessoal, desculpa ter tomado um tempo, ter sido extremamente cansativo. Para quem me conheceu lá com Down, sabe que eu sou assim falante, gosto de falar, um tema que eu acho muito fecundo, assim, muito muito interessante. Como falei, ele diz respeito a gente. Então, desculpa ter tomado mais tempo do que necessário, tá, André? Imagina, professor. Nós só temos que agradecer a disponibilidade do senhor e compartilhar aí os saberes que o senhor tem sobre o tema. É um tema, como nós conversamos por WhatsApp semana passada, que eu tenho muito interesse e vontade de me aprofundar, pesquisar, porque realmente muita coisa que o senhor disse faz sentido. E eu fico imaginando, né, na fala do senhor, eu trabalho com pessoas vivendo com HIV, né, em tentar explorar um pouco isso, né, porque eles desenvolvem uma síndrome que é chamada síndrome da lipodistrofia, que afeta Aham. de forma negativa, né, a distribuição da gordura corporal.
E alguns desenvolvem mais, outros menos, né? Então, explorar um pouquinho sobre... Bom, André, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. O Dalmo teve o ano retrasado numa banca de doutorado lá da UEM com a professora Daiane. Talvez você não deva lembrar, o Dalmo estava aqui, foi antes dele ir para Portugal, né? Então foi 2019. E nessa banca, essa é uma colega nossa, ela é professora colaboradora aqui na Unioeste. Ela estudou exatamente essas questões com pessoas que convivem com HIV, né? Então, um termo que ela trabalha na tese. E veja, o grupo já estava interessado com a questão da imagem corporal, ela coletou a imagem corporal do pessoal, usou a Kakeshita, né? Eu nem falei dos instrumentos, a Kakeshita, que é inclusive uma professora que defendeu a tese aí na enfermagem, aí em Ribeirão Preto, não sei se ela é professora aí de Ribeirão da enfermagem, mas a Idalina Kakeshita tem uma tese de doutorado que ela propõe, então, a escala de silhuetas com 13 figuras para a população adulta e 11 para crianças, e ela faz isso com base no IMC, com uma escala muito bacana. Enfim, tá? Ela trabalhou com Kakeshita para adultos. E aí a gente escreveu, ela me convidou por conta disso, né? E ela participa do nosso grupo, o Corpo, Cultura e Atividade Física. Ela me convidou para trabalhar com esses dados das pessoas que convivem com HIV, com a imagem corporal. E vou já adiantar um pouco do que a gente encontrou. O começo, a preocupação deles era exatamente com a lipodistrofia, né? Porque eles estavam muito magros. E aí a gente faz uma linha do tempo, né? Então ela tem o pessoal tomando o antirretroviral, né, durante, sei lá, a gente dividiu, acho que com mais de 48 meses, mais de 4 anos, a gente dividiu o grupo entre que estava até um ano tomando, a partir de 6 meses estava tomando o antirretroviral, depois de 6 meses a um ano, 2 anos, e o grupo que já está com 4 anos, ou seja, que já está bem estável, que elas acompanham, já apresentam uma preocupação maior, uma insatisfação com a imagem corporal já associada à magreza. Ou seja, eles estão preocupados que já estão ganhando peso. Enquanto lá no começo da ponta, eles estão insatisfeitos porque eles estão muito magros. Então, eles querem apontar que o corpo ideal seja mais gordo, porque ele tem uma lipodistrofia enorme, eles estão muito magros, né? Então, a pele cai. Então, a magreza que a lipodistrofia dá, para eles é uma preocupação muito grande, porque isso indica, né, para o outro que eles estão com uma doença que quem conhece pode já identificar. Então, há uma preocupação muito grande, mas quando eles já estão lá, depois de muito tempo de tratamento, com o nível, a carga viral muito baixa, né, o traço, eles já se preocupam porque estão ganhando peso. Então, eles já apontam querer emagrecer. Então, esse é um campo, André, que você pode trabalhar com toda a certeza, que você vai encontrar coisas muito incríveis aí nesse grupo que você tem de pessoas com HIV. Eu acho que vale a pena explorar. Então, só quero dizer para você que invista nisso, que vale a pena. Tá certo. Pode deixar. Obrigado por compartilhar aí esse resultado aí, né? Se tiver o artigo, depois se puder compartilhar conosco. Sim, pode deixar. Quando ele for publicado, ela se meteu, não sei. Eu até conversei com a Daiane, Daiane, o artigo vai ser publicado? Ela, Gustavo, a gente tá assim, tá, vamos publicar em inglês um artigo, eu não sei qual é a revista, mas assim, na hora que sair, André, eu estou sabendo que agora você está interessado nisso, Sim, eu com todo mando interesse. direto no grupo, digo, André, tá aí o artigo para você ter como mais ou menos, né, mais uma Sim, referência de trabalho feito com brasileiros, pelo menos. excelente. Professor, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, comentários, conversar um pouquinho com o senhor, tá? Claro, Fiquem à estou à vontade, vontade. pessoal. Bom, parabéns, professor, pela aula. É um assunto super relevante, né? Que com certeza deu para a gente aproveitar muito. E aí eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a questão da imagem corporal durante o processo de envelhecimento. As formas de avaliar se são as mesmas, porque eu não conheço. Gostaria de São, aprender um pouquinho. São as mesmas, Ana Cláudia, assim, provavelmente deve estar havendo um grupo já interessado em construir um instrumento de avaliação, seja por escala de silhueta. Estou dizendo isso em potência, porque eu não duvido que, ou se não esteja pronto, já esteja para sair algum instrumento como esse. Por quê? Porque, como eu comentei antes, então o que a literatura tem mostrado é assim, que os poucos estudos já feitos com idosos já mostram que há também insatisfação com a imagem corporal, principalmente entre esses idosos mais jovens, evidentemente, que eu falo, que estão na faixa de 60 para 70 anos, porque como nós estamos envelhecendo com muita qualidade de vida,
Então, esse critério de 60 anos, né, coloca a pessoa na condição de idoso, tem muitos idosos que são muito jovens, muito ativos, muito saudáveis, muito firmes e fortes nessa condição, e que esse é um problema que já existia antes. Então, eles trazem consigo já há um tempo o problema com a satisfação, não com o peso, com a imagem corporal. Não é um problema novo para eles, tá? Então, é um problema que as pessoas carregam consigo, porque a sociedade é assim. Então, quem tem insatisfação com a imagem corporal hoje, como idoso, é porque há 10 anos atrás tinha também. Há 20 anos atrás tinha também. Então, essas pessoas estão sempre preocupadas e estão chegando à terceira idade também com essa preocupação. Só que a preocupação ela decorre de uma transformação no corpo já própria da idade. Então, há assim mudanças corporais muito mais dramáticas, né? Então, a perda de massa muscular é mais forte. Então, há muitas pessoas que ganham muito peso por conta disso, porque aí tem aí já o efeito de taxa de metabolismo basal que cai. Aí, se a pessoa não é ativa, ela realmente ela vai ter assim, uma transformação mais intensa no corpo. Mas as pessoas que estão o tempo todo preocupadas, elas não se deixam chegar nessa condição, porque estão sempre ativas. Mas ser insatisfeito é uma preocupação presente neles também, que é o que levam. Olha, eu pedalo aqui, né? Eu tenho um grupo de pedal, que assim, eu estou com 51 anos, como falei para vocês, fiz aniversário ontem, então fiz 51. Eu acho que o Down é 2 ou 3 anos mais velho que eu, né? Deve ter feito 53, 54, ali no dia 15. Então, essa nossa geração já é uma geração que viveu muito intensamente a prática de atividade física e consegue ser ativo muito. Eu sou ativo e eu acho que sou muito ativo. Eu corro, eu pedalo. E eu tenho nesse grupo pessoas que têm 57, 58. Eu tenho um amigo que tem 63 anos, que ele é uma máquina pedalando, assim. Ele é um dos caras que mais pedala. E ele é um cara, assim, ele e a esposa, extremamente, assim, ativos e preocupados com a... Mas ele sempre foi assim. Se você perguntar para ele, e é a questão do peso, é uma questão que marca profundamente a ideia da insatisfação. Ele não está insatisfeito se ele tem ruga, né? Ele não está insatisfeito com o nariz, ele não está insatisfeito se ele tem alguma imperfeição no corpo, né? Se a barriguinha dele tem um pouquinho de barriga de chope ou não. Ele está insatisfeito, ele está preocupado com esse controle do peso. Então, e aí é que tem mudado, o que a literatura tem mostrado e os teóricos têm mostrado, que essa é uma dimensão nova que tem sido mostrada nesses estudos, que é o que eu tentei mostrar aqui, que essa preocupação com a imagem corporal, ela sai de uma condição, de um transtorno que leva a um transtorno alimentar, a um problema de doença tratado por um psiquiatra, para o que a gente vive no nosso dia a dia. E o peso como uma marca, você engordou um pouquinho, eu tenho que correr agora, tenho que correr porque eu estou 2 quilos mais pesado do que eu estava, hoje vou correr, vou pedalar mais essa semana para poder voltar ao peso que eu estava. Então, essas pessoas, mesmo idosas, eles estão o tempo todo trabalhando com isso. Então, eu acho que vale esse investimento não como um estudo isolado. Tá? Eu acho que vocês têm que pensar dentro do que vocês estão estudando com os idosos. Então, como o André está estudando com pessoas que convivem com HIV, pensando ali como é que é? O termo até lipodistrofia. É síndrome da lipodistrofia. Isso, a síndrome da lipodistrofia, a sarcopenia, que aí tem os mais velhos, né? Mas quem faz atividade física e está ali também está preocupado com isso. Acho que vale a pena introduzir, coletar dados assim com eles. O que o pessoal tem usado é o Stunca, porque ele é o estudo mais as escalas de silhueta mais utilizadas no mundo inteiro. Se você perguntasse, poxa, se eu fosse utilizar uma hoje, utilizaria qual? A Stunca, porque você vai ver os estudos que tem a Stunca como referência, mesmo sendo da década de 80, mas aquelas figurinhas são tão mal desenhadas que a ideia também é por isso que eu queria pegar o estudo original, porque aquilo tem um propósito também, é tentar descaracterizar um tempo, tá? Para que as pessoas se fixem muito mais na silhueta, na ideia de silhueta, de corpo que elas têm. Tá? Então, talvez essa seja uma razão de ser tão bem desenhada que a pessoa não se detenha tanto aos detalhes, mas mais aquilo que a figura em si ela representa. Então, se você pensar nisso, o Stunker também pode ser útil para o idoso, porque o que a ideia está trabalhando ali é o excesso de peso, a obesidade e a magreza, não os detalhes daquele peso, daquela, né, que a figura em si trabalha. Kakeshita, por exemplo, as silhuetas são muito bem desenhadas. Tá? Então,
eu particularmente acho até melhor por conta disso, mas tem esse porém também, né? O desenho muito bem definido, a pessoa pode não se identificar com aquela figura e também ser um instrumento ruim para avaliar, tá? Não sei se eu respondi, Ana Cláudia, mas eu acho que o caminho vale a pena investir nisso e a gente procurar, de repente, instrumentos e, de repente, apontar no grupo, de repente, fazer para o ano que vem, André, né, trabalhar com pessoas que, de repente, se encaminham no grupo, aí eu posso, né, me coloco à disposição para estar auxiliando nisso e estar dentro do grupo trabalhando com instrumentos também, estudos que trabalham com aquele instrumento, tá? Então, seria isso, tá? Não sei se respondi, mas eu acho que o caminho é por aí. Isso mesmo, professor. Obrigada. Eu queria ver dos rapazes que estão aí, aquele que faz academia, se aquilo que eu falei tem sentido para eles ou não tem, quem frequenta ou não frequenta academia. Para Ana Cláudia, né, que tem um bebê, ela como mulher, se essa preocupação está o tempo todo, é algo que para ela é importante, embora lute contra isso, mas assim, tem isso como uma. Olha, eu estou tempo, né? Como é que é, Ana Cláudia? É uma preocupação, não é uma preocupação para ela, que é a única mulher que eu estou vendo aqui, as outras duas pessoas eu não sei quem são. Tem a Lisa agora que eu estou vendo, respondeu muito sentido. E os rapazes também se frequentam a academia, como é que vocês pensam isso? Né? Pessoalmente, para vocês. Professor, com certeza, tudo que o senhor disse faz muito sentido, né? No meu caso, que já sou mãe, aí tem a questão do pós-parto, né? E essa busca, e a questão também de nós sermos profissionais de educação física, como que nós vamos prescrever treino sendo obeso? Acho que isso é o que o senhor comentou mesmo. Se eu for numa dermatologista e ela tiver a pele toda lá com espinhas, eu não vou confiar no trabalho dela, né? E a mesma coisa a gente traz para a nossa realidade. Pode ser um preconceito, né? Mas acaba que está enraizado na nossa cultura. Eu trabalhei num projeto que o meu estagiário ele era obeso. E assim, eu percebia nitidamente os pais, sabe, aquele olhar preconceituoso, até as próprias pessoas que lideravam o projeto, sabe? Então, assim, é triste, mas é a realidade, né? É isso mesmo. Eu acho que o Márcio queria comentar alguma coisa. É isso, Márcio? Eu queria sim, aproveitando que você já abriu, né? Então durante a pandemia, acho que a maioria da população, a gente consegue perceber, né, que ganhou peso. Eu fui uma dessas pessoas. E aí na minha academia, eu comecei faz pouco tempo, né? Meu CREF chegou faz pouco tempo. Eu ganhei um uniforme, e esse uniforme, ele é muito apertado. Mas ele é muito apertado mesmo. E só de eu trocar de roupa, a minha percepção já se alterou. Porque, por exemplo, eu gosto muito de usar GG, sempre camisa bem larga, sabe? Porque o tronco fica grande e aí se você tiver gordinho não dá para perceber. Mas aí só de alterar a roupa. E ainda eu trabalho onde que o pessoal tá todo mundo comentando, né? Tá todo mundo me olhando. Por exemplo, eu perdi 1 quilo, já o pessoal já consegue reparar e começa a comentar, né? Então, de fato, é um negócio muito importante. Dá para ver no dia a dia, né? Influencia muito. E os demais, o Alcir, o Márcio, né? Então, o Leonardo. Pode falar, Leonardo. Oi, professor. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, né, pela excelente apresentação. Imagem corporal era Aqui eu vou trazer uma curiosidade. Imagem corporal era o que eu queria trabalhar nos começos da graduação, porque eu tinha um professor que ele era tanto profissional de educação física quanto psicólogo. Então eu queria trabalhar essas questões com ele, mas os caminhos acabaram se invertendo. Aí eu vou dar uma consideração minha, que para continuar essa discussão, eu queria só uma curiosidade também do senhor. Claro. O Márcio estava falando, né? Eu, por exemplo, eu treino fazem muitos anos, acho quase 10 anos que eu treino, frequento academia, eu tenho um desenvolvimento muscular muito grande, porém, a imagem corporal, aquela questão da imagem corporal, ela está atrelada ao meu peito, porque quando eu era menor, eu sempre tive problemas com asma e tudo mais, então acabou desenvolvendo ginecomastia. O único método de tirar a ginecomastia é por meio da cirurgia, né? E
Na época nós tivemos medo de fazer isso, até hoje. E acaba que eu tenho essa insatisfação com o meu corpo, mesmo ele sendo bem desenvolvido muscularmente, mas eu tenho vergonha, às vezes, de tirar a camiseta por causa disso, Aham. né? E eu sempre tentei passar isso, muitas vezes, na época que eu trabalhava em academia, eu sempre tentei passar isso para os alunos, que às vezes, assim, a gente tinha aquele aluno gordinho, né, que não ia para praia, ou tinha vergonha de, às vezes, até vergonha de treinar no meio das outras pessoas, porque eles eram gordinhos, né, não tem nada a ver. Então a gente sempre tentava passar essas coisas, e é interessante essa conversa, que a gente vai tendo alguns parâmetros, né, algumas percepções. Legal. Eu acho assim, por que é importante discutir isso na educação física? Porque, em primeiro lugar, a Ana Cláudia falou, e vocês sabem muito bem disso, né? Aquele texto, deixa eu ler aqui. Pois é. Então, foi exatamente falando disso, né? Nós somos um profissional que o corpo, ele está em evidência, porque as pessoas querem aquele corpo. Então, se a gente está insatisfeito, se a gente cria uma ansiedade, e a ansiedade leva ao treinamento, né, que pode levar à vigorexia, ou a não, o não chegar àquele corpo ideal, pode levar à depressão, e aí um transtorno, seja o transtorno alimentar, no caso a anorexia, a gente perde a saúde. Então, eu poderia dizer assim, ó, nós não somos os responsáveis pelo tratamento disso, certo? A gente não é o responsável por tratar, porque aí seria um tratamento psicoterápico mesmo, seria terapia, né? Então, um psicólogo iria fazer isso. Mas onde é que a gente pode trabalhar isso? A gente pode trabalhar isso com os alunos na prevenção. Tá? Então, o que o Lado falou é muito importante, porque ele, como profissional, o que ele vai tentar trabalhar, e vocês todos nos seus campos, né, profissionais, à medida que vocês estiverem atuando, é que essas são questões que vocês podem driblar no sujeito e fazer com que eles não criem um distúrbio quando ele não existe. Então, ele está falando com a questão do peitoral, né? E aí, assim, provavelmente, né, o Leonardo criou desde a infância um trauma com relação a isso que até hoje ele tem, e veja, e que poderia não ter, mas a sociedade é tão forte nisso que é difícil dele até hoje, né, Leonardo? Você pode, hoje já está muito mais maduro e de repente não está ligando mais, mas um jovem liga. Então, o seu papel dentro da academia é exatamente mudar essa condição, né? Dizer que ele não precisa estar doente, ficar com a fixação, que é o toque, né, no final das contas, né, o transtorno de dismorfia corporal, ele é, na verdade, um transtorno do toque, né, uma subdivisão, alguns psiquiatras trabalham com isso, porque é o transtorno obsessivo-compulsivo, de só fazer o exercício do peitoral, só o peitoral, só o peitoral, só o peitoral, porque aquilo é o que mais te marca. E não só é você com o peitoral, como qualquer outra parte do corpo. Olha, eu fui professor de academia até entrar na universidade como professor. E eu tive muitos alunos com essa fixação. Naquela época eu não sabia disso, né? Mas era com panturrilha, com perna fina, com coxa, com não sei o quê, com bíceps. E assim vai, cada um tem, né, a sua obsessão com parte do corpo. E na época, como profissional, o que eu fazia? Eu fazia exercício para o cara ficar com a panturrilha grande, entende? Então a gente, como profissional, a gente trabalha isso, a gente reforça esses estereótipos. Então, nosso papel é na formação e na prevenção de que aquilo não se torne um problema de saúde, né? Porque eu não sou o terapeuta para corrigir um distúrbio, né, qualquer ele que seja, dentro de uma atividade física, mas eu sou capaz, a pesquisa na atividade física é importante para isso, de diagnosticar, de ver que o problema existe e para o campo de atuação profissional, seja aquele, né, Ana Cláudia, que vai trabalhar com idoso, no caso do André, trabalhar com o adulto que convive com HIV, de fazer com que ele tenha qualidade de vida, fazendo com que ele não crie nesse treinamento um distúrbio e se torne uma pessoa realmente ansiosa, que tem que tomar remédio, que tem que procurar um psiquiatra para poder realmente resolver um problema de depressão baseada no corpo, no problema com o corpo. Eu acho que isso é importante a gente entender, porque o que a gente faz tem a ver com isso. Em grande medida, a gente até reforça isso sem querer, né? Quando a gente naturaliza o corpo bonito na academia e a gente cobra do aluno, vamos ficar lá, seu braço está pequeno, não sei o quê. Uma coisa é pensar numa estética que o sujeito deseja ter e que eu acho que é saudável, como foi o começo da discussão, tá? Eu acho que a gente tentar se enquadrar em um determinado nível, isso não é um problema. O problema é quando se torna uma obsessão, tá? Quando a pessoa realmente ela deixou
daquele nível que seria o satisfatório, o belo, o que torna a pessoa satisfeita, para algo que essa satisfação nunca é alcançada. Aí vira uma coisa muito obsessiva mesmo. A pessoa, olha, o peso ideal dela é 54 quilos, mas ela quer chegar a 50. Só que quando ela chega a 50, ela fica magra demais. Não, mas ela quer 50. Não precisa, não, mas eu quero 50. Né? Ou o cara, não, eu quero estar aí com uns 85 quilos, e o cara está com 80. E uma puta de desenvolvimento, desculpa o termo agora, tá? Tá com um baita desenvolvimento muscular, mas ele quer mais. Quer mais. E não é atleta de fisiculturismo, o cara não é atleta de esporte algum, mas aquilo. Então, esses níveis que ultrapassam o bom senso, eles são muito perigosos. Na academia, a gente tem que fazer a pessoa ter consciência de que não é necessário aquilo, né? Porque aquilo realmente se torna uma doença. Legal, professor, muito obrigado. Agora eu vou só fazer uma pergunta rapidinha, né, para não tomar o tempo do resto do pessoal. O Claro, senhor que gosta de trabalhar com principalmente adolescentes e adolescentes homens, né, quando eles entram na questão da prática de exercício físico, principalmente nas academias, eles têm a recorrência de vislumbrarem corpos mais fortes, né, terem referência aos fisiculturistas. Isso faz com que eles utilizem, né, muitos recursos ergogênicos e tudo mais. Aí eu só queria saber se o senhor já conduziu algum trabalho nesse sentido, ou já leu alguma coisa, que é uma coisa que eu gostaria de ler e investigar também. Tem, ó, eu não fiz nenhum trabalho. Aqui, como as academias aqui, elas são. Aqui, a cidade que eu moro, Marechal Cândido Rondon, ela é uma cidade de 50 mil habitantes. A gente está aqui, se você pegar o mapa, não que isso seja um problema que seja tão diferente assim, tem até uma facilidade. A gente está do lado do Paraguai aqui, né? A gente está a 70 quilômetros de Guaíra. Guaíra é a cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná, pela ponte, né? E do outro lado de Guaíra, do outro lado do Rio Paraná, a gente tem Sal do Guairá, que é uma cidade Zona Franca, né? Como é a Cidade de Leste. Às vezes a gente só pensa em Cidade de Leste, lá em Foz do Iguaçu como Zona Franca, mas são 3 cidades no Paraguai que são Zona Franca. É Cidade de Leste, Salto de Guairá e eu estou com Ponta Porã, que é a cidade brasileira, mas é Pedro Juan Cabaleira, lá no Mato Grosso do Sul. Então, acesso a esteroides anabolizantes a gente tem muito fácil aqui. Mas os adolescentes não procuram isso, não. Tá? Eles começam procurando só academia para ficar mais forte, que é o desejo. Eles querem ficar com o corpo mais malhado. E muitas vezes eles começam e também não continuam porque tem que pagar a academia, eles são jovens, o pai tem que pagar, e a questão da situação financeira não permite eles ficarem entrando na academia. Como eles são dependentes financeiramente dos pais, eles também não conseguem ter grana para comprar esteroides. Mas a gente vê já nos adultos. Tá? Isso sim, tem estudos que mostram, sim, que a questão da imagem corporal está associada ao problema realmente do uso de recursos ergogênicos. Então, se você for fazer uma investigação na academia, provavelmente, eu acho que, Leonardo, você pode trabalhar com esse público, você convive dentro da academia, você vai encontrar resultados também muito interessantes com isso. Isso é bem comum, tá? E tem literatura no Brasil que já mostra isso também, tá? Entre os adolescentes, não, mas talvez aqui, né? Talvez em cidades maiores, que eles possam ter dependência financeira dos pais, mas os pais dão mesada. E essa mesada eles fazem com que talvez eles possam encontrar. Mas aqui na nossa região não tem nenhum estudo aqui que mostra isso. E eu malho numa academia e os nossos alunos, a gente tem na nossa cidade aqui um monte de academia, né? E todos os nossos alunos foram, os donos de academia, os professores da academia foram alunos nossos aqui na Unioeste. Então a gente tem contato com todo mundo, a gente convive com eles de uma maneira muito frequente, e eles falam que não há casos com adolescentes, tá? Que é o que você perguntou. Não há casos, porque, como falei, eles começam e não se mantêm na academia porque quem paga são os pais, e a questão financeira pesa, então pagam por um período, depois que aperta para os pais tiram, não é uma coisa que eles estão ali e não dá para ficar tomando se não for regular. Agora, com os adultos, sim, os adultos têm bastante. Perfeito, professor. Obrigado. Mais alguma pergunta? O Alce, o Gabriel Tomazini, o Giovanni, a Lisa, gostariam de colocar algo, professor Gustavo? Na minha parte, só agradecer mesmo, foi muito boa a palestra, e
que eu tinha para comentar, sim, o pessoal já comentou, né? Como eu falei, é muito presente isso na nossa área. Acho que todos nós sentimos essa cobrança dos alunos, e aí quando você melhora um pouco o corpo, você não pode depois escorregar, porque a pressão, pensando assim, o profissional é muito maior. A gente é o espelho realmente, né? E tem alunos que deixam claro isso para você, tipo, que você é o espelho dele, então tem essa pressão na gente de ter que se cuidar. Mas é bem isso, assim, tem os dois lados, né? Tem a parte boa, mas tem a parte também que já começa os exageros e acaba aqui se tornando aí um problema. Mas é só agradecer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bem, então, novamente, professor Gustavo, nós agradecemos por enriquecer bastante a nossa reunião hoje do GPAT. Muito obrigado mesmo pela partilha, por trazer esse tema que eu tenho absoluta certeza que vai ficar na nossa cabeça durante o dia de hoje e nos próximos dias, né? Então, obrigado pelas reflexões, a gente se identifica muito em muitos aspectos que o senhor colocou aí. Eu E também, viu? Eu não sou diferente de ninguém, então eu sei muito bem que isso realmente está acontecendo com a gente, né? Pode não ser o tempo todo, mas em algum momento a gente está ali, né? Está com sofrendo certeza. com isso. Tá Tá, certo. então, E nós seguimos, né? Tendo a oportunidade de nós iniciarmos uma pesquisa sobre imagem corporal, sem sombra de dúvidas, a gente procura quem sabe, né? Então, fique tranquilo que o senhor será acionado. ok. André, então eu gostaria mais uma vez de fazer um agradecimento a todos vocês pela oportunidade. Eu só lamento que o grupo, eu quando conheci o grupo pessoalmente, conheci a Ana Cláudia lá em Londrina, né? Você não estava lá, mas tem outros que já passaram pelo grupo que não estão aqui. Eu gostei demais assim de ter conhecido todos vocês, né? Reforço assim a ideia de que o Dalmo ter me trazido para o grupo foi muito bom para mim, né? Eu acho que eu tenho aprendido mais com vocês do que tenho trazido alguma coisa, né? Esse é o primeiro momento que eu trago, né, alguma reflexão. E eu tive muita dificuldade de pensar como fazer isso. Eu falei, não, vou fazer uma questão mais introdutória, mais teórica mesmo, porque se for trabalhar resultado de pesquisa e essas questões não ficarem muito claras, também tem sentido entender isso, né? Eu acho que talvez, como vocês trabalham muito com... eu vi que a sequência aqui vai ter a apresentação do trabalho de dissertação e já tem a materialização de um estudo, talvez tenha ficado para muitos assim uma coisa meio chata, porque estava mais acostumado com o fazer a pesquisa, né? E eu trouxe a reflexão ainda para um dia pensar em fazer. Então tem muito caminho ainda para ser feito para realizar uma pesquisa assim. Mas eu acho que pelo menos é um tema que, como vocês falaram, olha, isso aqui pode ser mais adiante uma ideia. E aí, quando essa ideia assim, for materializada, eu me coloco à disposição em ajudar. Tenho certeza que vocês, como estudantes bons que são, também podem vir a estudar isso, independente de eu estar contribuindo ou não, né? Que eu acho que é um tema que está aí para todo mundo. Eu acho que, como falei, vai ser legal. Quem se envolver com ele vai curtir, porque ele é um tema realmente que ele agrega muito mais do que apenas pensar num tema isolado. Tá? Eu acho que ele tem que ser pensado junto com a atividade física mesmo, para poder ter sentido para a gente dentro da educação física, senão fica um tema muito da psicologia, e aí é para só isso, estudar só isso, sem associar a atividade física, ele fica muito pobre, né? E eu acho que a educação física pode enriquecer muito esse tema quando alia a atividade física, tá bem? Então, muito obrigado a todos por estarem aqui me ouvindo, e é isso. Então, eu espero um próximo encontro, de repente, né, pessoal com todos vocês. Tá certo, professor. Nós que agradecemos. E fique tranquilo que a aula foi super gostosa, tá? Então, a forma com que o senhor abordou realmente foi ao encontro das nossas expectativas, tá? Fique tranquilo. Um grande Obrigado. abraço, professor. Muito obrigado, viu? Valeu. Eu posso me retirar? Como é que vocês estão pensando aqui a minha participação? Pode, fique à vontade. Se o senhor quiser permanecer, também fique à vontade. Agora nós vamos entrar para o intervalo de 20 minutos. Então, aí nós vamos retornar em breve. Tá, eu digo isso assim, porque eu tenho demanda com filhos e coisas para fazer também, com a Ana Cláudia, eu estou vendo que ela provavelmente tá gerenciando coisa aí dentro de casa, né, com a família, e eu precisava resolver coisas fora de casa, e eu pensei, bom, se eu ficar só na primeira, e se vocês me permitirem, e assim, infelizmente, assim, a gente participa tão pouco quando participa só faz o que está fazendo, mas de fato, né, e ontem, demandas de ontem, do meu aniversário ontem, tá, que eu preciso resolver, Fique e eu vou pedir tranquilo. essa licença para vocês, tá, gente? Sim. Pode ser? Fique à vontade, professor. Muito obrigado. Valeu, André. Obrigado a Um grande todos. abraço. Tchau, tchau. Até Tchau. mais.